E aí, Fael aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês estão achando. A história começa quando uma jovem garota é deixada completamente sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem que ela estava. Os goblins se prepararam para acabar com sua vida também, mas um garoto misterioso aparece para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, Laust, é questionado se ele gostaria de entrar no grupo de uma garota, e todos ao seu redor ficam chocados ao ouvir que a garota quer se juntar a ele. Laust também fica surpreso. Então a garota aponta que o cartaz dele está claramente pedindo para recrutar pessoas para o seu grupo. Esta garota insiste em se juntar a ele e declara que é uma artista marcial. Laos se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária da Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. O nome dela é Anne, e ela avisa a garota chamada Naru para não entrar no grupo de Laos. Anne revela que esse rapaz recebeu o apelido de Laos, ou incompetente. Ele é um curandeiro, mas só consegue usar a magia básica chamada cura. Ele é um órfão de labirinto e, como as outras crianças sem pais, cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laos ainda não consegue usar uma magia diária ou feitiço de cura avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso absoluto de ser humano. Apesar de tudo isso, Laos conseguiu entrar em um grupo chamado Espada Relâmpago, mas recentemente ele foi expulso por não conseguir usar magia de desintoxicação. Todos sabem o quão competente ele é, por isso ninguém nunca o convida para se juntar a seus grupos. An adverte que Naru nunca conseguirá ganhar dinheiro se fizer um grupo com Laos, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. An entra em pânico ao ver o quanto dinheiro Naru está carregando, e explica que a maioria dos aventureiros da cidade são bandidos. Todos parecem bastante ameaçadores, então An diz a Naru para nunca mostrar grandes quantias de dinheiro. Naru agradece gentilmente, e An percebe que ela é bem novata nessas coisas de aventureiro. An se oferece para apresentar Naru a um bom grupo de iniciantes, mas a pequena vigarista diz que terá que cobrar por seus serviços. Surpreendentemente, Naru rejeita a golpista porque ela queria se juntar ao grupo de Laos há muito tempo. Laos e Naru vão assinar alguns papéis para oficializar seu grupo, e Naru encara intensamente Laos. Por algum motivo, ela admira muito e está aliviada por finalmente encontrá-lo novamente. A pequena esquisita fica assustada quando Laos pede para ela assinar seu nome, mas ela se recompõe. Laos paga a taxa da guilda e seu grupo será oficial. Lá fora, Laos explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda há muito mistério dentro, e ninguém sabe quem é o chefe final. Muitos aventureiros têm o sonho de encontrar grandes riquezas lá dentro, então se reuniram na cidade de Mermit, tornando-se uma das maiores cidades da nação. Laos é um psicopata porque quer ir diretamente para o labirinto, então Naruto se pergunta se isso é realmente sensato, já que formaram o grupo apenas algumas horas atrás. Além disso, antes de sair, An disse a Laos que ele só poderia levar Naruto nas planícies, já que ela ainda é novata. O labirinto vaza poder mágico em alguns pontos ao redor, fazendo que os monstros apareçam. As planícies são desses lugares, mas apenas monstros fracos surgem lá, tornando o melhor local para iniciantes. No entanto, o lugar é muito extenso e encontrar monstros pode ser difícil. O labirinto é o oposto, pois está repleto de monstros, que é exatamente o que Laos procura. Ele garante a Naru que eles não terão problemas, desde que não avance muito fundo, o que ele ainda pode cuidar das coisas se a situação ficarem ruim. Laos está estranhamente confiante para um curandeiro, mas ele minimiza e eles seguem em frente. Quando chegam, Naru insiste em tomar a dianteira, como artista marcial. É natural que Laos se apoie por trás como um curandeiro. Laos fica contente com sua confiança, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru logo prova sua habilidade derrotando um grupo de goblins, impressionando Laos. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas deixando pelos monstros, que é como a maioria dos aventureiros ganha vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para várias coisas, mas Laos destaca que Naru já deveria saber disso, mesmo sendo uma iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas de goblins não valem muito, então eles precisam derrotar monstros mais poderosos para obter lucros maiores. Eles concordam em ir mais fundo no labirinto para ganhar mais dinheiro, com Naru encarregada de proteger o frágil curandeiro. Momentos depois, é Laos quem protege Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha. Ele mostra onde estaria o túmulo dela e explica que a salvou porque notou a diferença nas cores das pedras. Encontrar armadilhas geralmente é trabalho de um ladrão, então Naru se pergunta como Laos conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Laos simplesmente explica que já é um aventureiro há muito tempo e adquiriu algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, eles avistam um orc, que não deveria estar nesse nível do labirinto. Os orcs são demônios de nível intermediário e seus corpos robustos os tornam difíceis de derrotar. Seu poder é equivalente ao de monstros de níveis inferiores do labirinto, então eles nunca deveriam aparecer nos níveis superiores. Naruto se pergunta se é hora de fugir, mas Laos está confiante que pode derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas ela surpreendentemente concorda, confiando em seu julgamento. Naru começa a luta, mas se surpreende
quando seu primeiro ataque parece estar chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é lenta, mas Naru ainda sofre alguns danos. A luta rapidamente piora quando ela fica encurralada, mas, surpreendentemente, a besta não conseguiu finalizá-la. Nesse momento, Naru só consegue observar, chocada, enquanto Laos a resgata cravando sua espada no peito do orc. Laos fica aliviado ao ver que Naru está bem, mas ela se pergunta se Laos é realmente apenas um curandeiro. Laos desconversa mais uma vez, explicando que seus anos de experiência como aventureiro o levaram a aprender algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque dele não parecia uma luta simples, mas Laos a distrai apontando que ela está ferida. Naru não se preocupa muito, mas Laos, tendo curandeiro nato, sabe que até menores ferimentos precisam ser tratados adequadamente. Apesar dela insistir que está bem, Laos a cura de qualquer maneira. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior do que a dos goblins e contém muito mais poder mágico, o que significa que valerá muito mais. Laos explica que já viu o suficiente em termos de habilidade de luta de Naru, e eles ganharam uma boa quantidade de dinheiro, então podem voltar para casa agora. No entanto, ele deixa a decisão para Naru, que diz que ainda pode lutar. Os dois continuam caçando. Mais tarde, Anne fica espantada com a quantidade de monstros que eles derrotaram em um dia. Ela percebe que Laos deve ter levado ela para o labirinto, e, o pior, é que ele ter uma pedra de orc significa que ele levou para os níveis intermediários. Laos a corrige, dizendo que eles foram apenas níveis superiores, mas o orc não deveria estar lá. Isso coincide com o que outros aventureiros têm relatado, e até os superiores estão ocupados, sugerindo que algo estranho está acontecendo no labirinto. O humor de Anne muda, e ela fica animada para pagar pelas pedras mágicas. Naru acha estranha a empolgação dela, então Lash explica que os funcionários da guilda recebem um aumento de salário quando compram pedras mágicas dos aventureiros pelos quais são responsáveis. Quanto mais o aventureiro ganha, mais Anne ganha. Laos fica chocado ao saber o quanto eles recebem, e Anne o lembra de dividir com Naru. Laos, é claro, não esqueceria, mas fica surpreso que, mesmo depois de dividir, ainda seja 10 vezes mais do que ele já ganhou. Ele entra em uma breve depressão percebendo o que significa. Anne explica a Naru que, quando Laos fazia parte do grupo Espada Relâmpago, eles o enganavam, tirando sua parte justa da recompensa. Naru fica furiosa e exige que a guilda faça alguma coisa a respeito. Laos, no entanto, decide deixar para lá, pois está feliz com seu novo grupo e quer seguir em frente. Quando eles saem, um homem misterioso os observa de longe. Mais tarde, a gananciosa Anne conta alegremente seus ganhos, mas é surpreendida por seu chefe, Handsome. Ele espera que Anne não tenha ajudado Laos a encontrar um novo grupo. Anne garante que não tem a habilidade extremamente poderosa de convencer alguém a se juntar ao grupo de Laos, mas explica que viu uma garota que viu algo especial em Laos. Handsome parece saber quem é a garota de cabelo azul, o que o preocupa por algum motivo. Naquela noite, Laos fica surpreso ao descobrir que a notícia de que ele tem um novo grupo já se espalhou pela cidade. Como Laos, conhecido como o Incompetente, é bastante famoso, encontrar alguém disposto a se juntar a seu grupo é bastante novidade. Laos se prepara para reservar um quarto, e Naru fica assustada com a ideia de compartilhar um quarto. Laos decide que eles deveriam dormir em quartos separados, o que parece desapontador para Naru. Eles seguem para seus quartos naquela noite, e Naru reflete sobre quando foi curada por Laos. Acontece que Naru era a garota na carruagem, e Laos foi quem a resgatou. Ela havia ficado grata que ele a curou, mas Laos se desculpou por não ter conseguido fazer mais. Apesar disso, Naru permaneceu incrivelmente positiva, mesmo com a sugestão de que os goblins haviam matado todos os outros na carruagem. Ela não parecia se importar, e em vez disso jurou se tornar uma aventureira. Naru queria se juntar ao grupo de Laos desde aquele momento e prometeu protegê-lo. Ela treinou intensamente desde então, esperando pela oportunidade de estar com Laos novamente. Quando viu que ele havia sido expulso de seu grupo, ela correu para a cidade. Agora, a pequena perseguidora está satisfeita que seu plano funcionou perfeitamente. Eles formaram um grupo e até derrotaram um orc juntos. Ela está fazendo tudo por ele, mas sente tristeza ao pensar que Laos não o reconheceu. Isso é incompreensível, já que a aparência mudou bastante, mas isso não é o único aspecto que mudou. Laos está muito mais forte agora, e parece que ele não precisa de mais sua proteção. Naru afasta sua depressão, e se lembra da promessa que fez de proteger Laos, não importa o que aconteça. Revigorada, ela se prepara para dormir, mas uma pergunta ainda permanece em sua mente. Ela não consegue entender por que as pessoas chamam Laos de incompetente, quando na verdade ele é tão poderoso. Olhando para trás, vemos como o antigo grupo de Laos estava em péssimo estado depois de ser devastado por um dragão temível. Laos curou a garota, mas não conseguiu desintoxicá-la. Ele garantiu a ela que o veneno sumiria se ela apenas descansasse um pouco, mas isso irritou a garota. O grupo começou a se desintegrar porque o líder precisava dela na batalha, mas a garota não estava em condições de lutar. O grupo continuou discutindo porque Laos disse que precisariam de antídotos, mas eles não tinham dinheiro para comprá-los. O líder chamou Laos de um pedaço de lixo inútil e ordenou que sua maga atacasse com toda a magia que tinha.
Sua bola de fogo apenas enfureceu ainda mais a besta aterrorizante. Então o líder do grupo ficou frustrado com a incompetência de sua equipe. Ele percebeu que ninguém seria capaz de liderar um grupo de perdedores, então recuou e recomendou a todos que fizessem o mesmo. A maga fugiu imediatamente, e Laos ajudou a garota ferida. Depois disso, Laos foi expulso do grupo Espada Relâmpago. Ele levou toda a culpa por terem falhado em derrotar a Hydra, sendo expulso por ser um curandeiro defeituoso. Laos apontou que eles falharam, porque todos estavam festejando na noite anterior, mas isso só gerou mais discussões. O líder decidiu que a maga escolheria quem seria o culpado, mas ela ficou intimidada e a culpa foi colocada em Laos. Voltando ao presente, Laos acorda e pensa em como essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. 6 anos atrás, o título de Laos como curandeiro mais incompetente já era bem conhecido. No entanto, Laos nunca desistiu de querer se tornar um grande aventureiro. Um grupo ofereceu-lhe a chance de se juntar a eles, então Laos aceitou com entusiasmo. Infelizmente, acabou que eles não precisavam de um curandeiro. O que queriam era uma isca viva para atrair a atenção dos monstros. É comum que órfãos de labirinto como Laos sejam usados como isca viva, mas ele nem mesmo era bom nisso, e o grupo foi eliminado. Laos sempre odiou a dor e desprezava a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, ele deixou tudo isso de lado. Até hoje, Laos não tem certeza do porquê foi ajudá-la. Ele lutou contra goblins o melhor que pôde, mas acabou sendo nocauteado. Quando acordou, Laos percebeu que não foi ele quem salvou a garota, foi um grupo de cavaleiros, o que significava que ele ainda era um incompetente. No entanto, essa não foi a forma como a garotinha viu as coisas. Ela agradeceu a Laos, pois, se não fosse por ele, eles não teriam sobrevivido o suficiente para que a ajuda chegasse. Laos a curou, mas a garota ficou horrorizada ao ver o quão mal ele havia sido tratado. Sua simpatia fez chorar por Laos, e ela tomou uma decisão. Ela jurou se tornar uma aventureira. Ela poderia se unir a Laos e protegê-lo. A garota vinha de uma família nobre, o que significava que ela nunca poderia se tornar aventureira. Laos sabia disso muito bem, mas suas palavras ainda o encorajaram, e ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Eventualmente, ele encontrou um mestre e começou a treinar. Ele aprendeu apenas as técnicas de cura mais básicas, mas também adquiriu muitas outras habilidades essenciais para um aventureiro. Com o tempo, Laos ganhou a confiança de que havia se tornado um grande aventureiro, e foi então que ele se juntou ao grupo Espada Relâmpago. Laos dá o crédito à pequena garota, pois foram suas palavras que o impediram de desistir de se tornar um aventureiro. Ele acabou de pensar nela agora, porque estava pensando em desistir novamente, depois de ser expulso do Espada Relâmpago. Laos está feliz por não ter desistido, pois ao contrário, ele nunca teria conhecido Naru. Nesse momento, Naru vem vê-lo, e os dois vão tomar café da manhã. Depois disso, eles seguem para o labirinto, onde planejam ir mais fundo. Eles chegam a um círculo de teletransporte, e é a primeira vez que Naru vê um. Todo labirinto tem um, e Naru se pergunta se ele podia enviá-los para qualquer lugar. Laos deve explicar à garota desinformada que os círculos de teletransporte só podem levá-los a outros lugares que também têm um círculo. Naru pensa que os círculos de teletransporte deveriam ser instalados diretamente dentro da cidade, mas percebe que isso apenas facilitaria o ataque de monstros às pessoas. Laos já corrige novamente, explicando que monstros nem sequer podem usar o círculo de teletransporte. A razão pelo qual os círculos de teletransporte não estão na cidade é porque a habilidade necessária para criá-los foi perdida há centenas de anos, e não há ninguém que saiba fazer novos. Os dois usam o círculo de teletransporte e chegam ao nível médio do labirinto. Os monstros que aparecem aqui são muito poderosos, então terão que ser cuidadosos. Eventualmente eles encontram alguns monstros, mas o ataque de Naru não funciona. Laos explica que é porque ele está lutando contra um Lich, e ele não tem forma física. É um tipo de monstro que se transformou a partir de um espírito, então ataques físicos são ineficazes contra ele. Monstros assim serão complicados para pessoas como eles, que não podem usar magia, então ele acha que deveriam fugir. Naru se recusa, porque está confiante que pode derrotá-lo. Os dois elaboram um plano, então Laos chama a atenção do Lich e o atrai para Naru. Com treinamento extremo, alguns humanos conseguem manipular o poder de Ki em seus corpos. Artistas marciais como Naru, que praticam por anos, são capazes de fazer isso. Esse Ki permite que o usuário até ataque espírito como o Lich. Naru, essa técnica destrói completamente o Lich. Os dois heróis comemoram, mas Naru está ferida. Laos usa uma ferramenta mágica que amplifica os efeitos de cura, e ele cura Naru. As pedras mágicas encontradas por aventureiros acabam nas mãos de artesãos, que transformam em ferramentas mágicas. O Lich que eles acabaram de derrotar deixou um núcleo mágico, e Naru se pergunta por quanto ele será vendido quando voltarem à guilda. A atendente, novamente surpreendida e grata pelas pedras mágicas que a dupla trouxe para ela, após receber uma quantia inesperada de dinheiro, os dois voltam para a cidade. Eles se deparam com grande discussão, e Laos explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas recentemente. Muitos aventureiros encrencreiros começaram a aparecer, e isso está começando a perturbar a paz da cidade.
Laos determina que não há nada que eles possam fazer sobre isso, então deveriam apenas se esbaldar em uma refeição sofisticada. A garçonete se pergunta se eles realmente podem pagar por uma refeição tão cara, mas ele diz que está tudo bem e pede para ela trazer cerveja. Naru quer se entregar ao luxo também, mas a garçonete Mirim explica que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto eles festejam, Naru decide perguntar sobre algo que vem pensando. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas que não tem entrada nem janelas. Não parece ser um monumento, e há várias outras estruturas semelhantes na cidade. Laos também não sabe o que são, mas já perguntou a alguns moradores. O artesão lhe disse que eles são responsáveis pela construção, mas nem eles sabem o que é. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando por isso. O projeto da estrutura e o pagamento foram trazidos por um agente, e até por trás desse agente havia outro agente. Há uma cadeia de agentes envolvidos, o que deixa bem claro que a pessoa por trás não quer ser encontrada. A estrutura não incomoda ninguém, então as pessoas não questionam muito. Laos pensa que deveria ser construída uma muralha ao redor da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Laos aponta que eles são muito vulneráveis a uma invasão, mas Naru surpreendentemente diz que não há necessidade de proteção. Há mais aventureiros nessa cidade do que em qualquer uma outra que ela já viu, então ladrões e monstros não teriam chance durante uma invasão. Mais tarde, os dois vão dormir. Naru quer dizer algo a Laos, mas acaba desistindo. Ela pensa em como deveriam dividir o quarto, mas não consegue se expressar. Laos, por sua vez, pensa como é bom ter uma companheira. Ele se pergunta se a garota que conheceu anos atrás aparecerá, mas, de qualquer forma, ele dá o crédito a ela por ajudá-la a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder do Espada Relâmpago apresenta uma nova curandeira à equipe. A garota se apresenta, mas os outros não estão muito animados. O líder, por outro lado, é extremamente positivo e declara que dessa vez eles certamente derrotarão a Hydra. Em outro lugar, um homem suspeito recebe a informação de que alguém chamado a Bela Adormecida está em uma certa cidade. Hanson é quem dá essa informação e revela que a Bela Adormecida se juntou a Laos. O homem fica preocupado, pois estão ficando sem tempo. Então Hanson deve expulsar Laos da cidade imediatamente. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. O grupo volta ao pântano para confrontar a Hydra, e felizmente ainda não se regenerou, então eles não terão tanto trabalho assim. Margalus rapidamente elabora um plano de ataque e diz que ele e Lila ficarão na frente. Armia fornecerá suporte mágico e Sibéria se esgueirar por trás. Ele está quase pronto para a reparação, mas Lila pede uma pausa, porque não há como ficar na linha de frente sendo que ela é uma curandeira. Margalus fica confuso, pois Laos sempre lutava na linha de frente com eles, e Lila não consegue acreditar que eles obrigaram o antigo curandeiro a lutar na linha de frente, mas Laos nunca pareceu se importar. Na verdade, Sibéria lembra que Laos às vezes acertava golpes muito bons, e também foi ele que cortou a cabeça da Hydra. Lila fica incrédula ao ver isso, mas Margalus não espera que ela faça algo assim. Se ela diz que não pode lutar na linha de frente, ele aceita. Mas, para ter certeza, ele pergunta se ela é capaz de lançar feitiço de desintoxicação para neutralizar o veneno da Hydra. E isso ela realmente pode fazer. Então Margalus diz a todos para se posicionarem e derrotarem a Hydra. De volta à cidade, Laos e Marcena acabaram de retornar de sua última incursão no labirinto. Yama está feliz em ver que trouxeram mais gemas para vender, mas ela lembra Laos para não forçar muito Marcena, pois ela ainda é uma aventureira nova. Laos garante a ela que está sendo muito cuidadoso nas lutas em que se envolve. Armin fica contente de saber que ele está sendo cauteloso, mas ainda há um limite que duas pessoas podem fazer. Então ela sugere que Laos e Marcena considerem recrutar novos membros para o grupo para facilitar as coisas. Laos concorda que mais membros tornariam as coisas mais fáceis, mas no fim das contas ele decide que não vale a pena o incômodo, já que ele e Marcena estão ganhando bastante dinheiro como estão. Amer admite que está certo, já que com o que ele ganha ultimamente, eles poderiam alugar uma casa em vez de ficarem pousadas se quisessem. Marcena não fazia ideia que era possível alugar uma casa na cidade, então Amer explica que há um limite para a quantidade de equipamento e itens que se pode armazenar em uma pousada, mas isso não é um problema quando se tem um quarto privado. Embora seja bastante caro, o verdadeiro valor surge quando há um grupo de homens e mulheres, então a privacidade extra permite atividade noturna. De repente, Marcena parece muito interessada em alugar uma casa privada, por algum motivo, mas ao ver que Laos não reagiu, Amer duvida que a atividade noturna seja uma possibilidade nesse caso. Falando em casa privada, Laos lembra que o grupo Lâmina Relâmpago também tinha uma casa privada, embora o forçassem a dormir no armário de armazenamento, então não era muito confortável para ele. Amer ri de como Laos era maltratado, mas para fazer-o sentir melhor, ela informa que ele teve sorte por ter sido banido do grupo Lâmina Relâmpago. Desde que ele foi expulso, Margalus e o restante do grupo Lâmina Relâmpago não conseguiram completar nenhuma missão. Margalus não entende o motivo, mas Lila percebe claramente que ele é incapaz de reconhecer que não é forte o suficiente para enfrentar uma Hydra de frente. Margalus ouve isso e está prestes a começar a gritar novamente.
mas Lila pede que ele se cale. Caso contrário, ela não conseguirá se concentrar em ajudar Armin a se recuperar. Armin estava gravemente ferida e envenenada, então Lila realmente precisava se concentrar. Enquanto isso, Sibéria diz a Margulis que, por mais que odeie admitir, Laos pode ter sido mais valioso do que eles imaginavam. Embora ele não fosse bom em cura, ainda conseguia cumprir seu papel, e também não percebeu que eles estavam enganando com relação ao dinheiro, então era o membro perfeito para o grupo. Margulis realmente gostaria que Laos não tivesse saído, mas Sibéria lembra que foi ele que expulsou Laos do grupo, e ainda fez um grande alarde sobre isso. Margulis havia esquecido completamente disso, mas se fosse ele que expulsou, então seria fácil botá-lo de volta. Tudo o que precisavam fazer é pedir, e está certo que Laos retornará imediatamente ao grupo, porque afinal eles são um grupo famoso. Então ninguém recusaria um convite para se juntar a eles. Embora neste momento Sibéria esteja começando a questionar se ela mesma deseja permanecer no grupo. No dia seguinte, Lila finalmente termina de curar Armia. Ela acorda e agradece pela cura, mas Lila está apenas feliz por tê-la ajudado. Ela pergunta se Armia está bem o suficiente para comer. Como a resposta é afirmativa, Lila desce para buscar comida para ela. No entanto, ao descer e perguntar onde está a comida armazenada, percebe que Sibéria e Margos desapareceram, e ela não tem ideia de onde eles foram. Margos e Sibéria estão atualmente na guilda, e Margos proclama em voz alta que está disposto a permitir graciosamente que Laos retorne ao grupo mais uma vez. Todos param o que estão fazendo e olham em descrença, e Laos é o mais chocado de todos. Então pede que Margos repita o que disse, porque não há como ele realmente ter dito algo tão estúpido. Margos repete, e Laos não estava enganado, mas ainda sabe como a resposta é um pedido tão ridículo. Ao mesmo tempo, Marcene e Armin vê o que está acontecendo, e Armin explica que o louro é o líder do grupo que expulsou Laos, e agora está tentando voltar como se nada tivesse acontecido. Laos, obviamente, não está se divertindo com o discurso de Margulis, mas, antes que possa dizer algo, Margulis assume que ele pode estar chateado pelo fato de ter enganado com relação ao pagamento, enquanto estava no grupo. Então Margulis pede desculpa e age como se tivesse sido um acidente honesto. Ele promete que Laos receberá uma parte justa dessa vez, além deles realmente precisarem de sua ajuda, já que a nova curandeira que Margulis contratou não é muito útil em combate. Sibéria acha que não há como Laos aceitar o pedido de Margulis, mas, para sua surpresa, Laos realmente agradece a Margulis pela oferta. Marcena se recusa a deixar que Laos seja roubado dela, dizendo que Laos nunca mais se juntará ao grupo deles. Laos toca o ombro dela e diz a Narcena que não precisa se preocupar em deixá-lo. Em seguida, ele se vira para Margulis e diz que só está agradecendo por educação, mas não tem interesse em se juntar ao seu grupo novamente. Margulis não consegue acreditar que foi rejeitado, então começa a ficar desesperado e acusa Marcena de tentar usar Laos, porque percebeu que ele realmente é útil de se ter por perto. O gesto agressivo de apontar de Margulis começa a irritar Laos, que agarra a mão de Margulis, e avisa que, se ele fizer alguma coisa para machucar Marcena, Laos vai garantir que seu corpo fique irreconhecível de tão desfigurado. Em seguida, Laos se vira para sair, e Marcena faz uma pausa para esfregar na cara de Margulis uma última vez. Depois que eles se vão, Margulis não sabe o que fazer, mas ele ainda tem que derrotar aquela Hidra. Então ele grita para Armis que recomendar um novo aventureiro para seu grupo, de preferência alguém que possa lutar na linha de frente ao lado dele. Armis realmente não quer lidar com ele, mas parece que não será necessário, porque um aventureiro sai da multidão. Esse cara parece ter completamente todas as missões secundárias antes de chegar ali. O homem misterioso se oferece para entrar no grupo de Margulis e pergunta se ele está satisfeito com seu nível de força. Margulis analisa o cara, e ele definitivamente parece forte. Mas, para ter certeza, Margulis decide testar suas habilidades com a espada. Ele saca sua espada e avança contra o homem, mas com um simples golpe de espada, o homem desarma Margulis instantaneamente, fazendo parecer estúpido na frente de toda a guilda. Depois de recuperar da humilhação, Margulis diz que aceitará o homem em seu grupo. No entanto, Sibéria acha que não é uma boa ideia confiar em um homem mascarado, mas Margulis diz que não tem escolha. Se não derrotarem a Hidra, a reputação da Lambda Relâmpago como um grupo forte vai afundar como uma pedra. Margulis se aproxima do homem e pergunta seu nome, ao que o homem responde que se chama Shig. Enquanto isso, com Laos e Marcena, Marcena está se olhando no espelho quando ouve alguém batendo na porta de Laos. Ela vai verificar quem é e encontra Sheila na porta de Laos. Por algum motivo, o primeiro pensamento de Marcena é que Sheila está tentando dar em cima de Laos, mas depois de pensar melhor, percebe que isso não pode ser possível. Quando Laos finalmente abre a porta, Sheila informa que há convidado esperando ele lá embaixo, o que surpreende Laos. Ele decide encontrar para ver quem é. Ao descer, Laos e Marcena encontram com Armia e Lila, embora Armia se sinta mal por vir até ele com um pedido tão ousado. Ela pergunta se Laos poderia ajudá-la apenas dessa vez. Margulis ainda pretende ir para aquela Hidra e até contratou um novo guerreiro para ajudar na missão, mas Lila não acha que isso será suficiente para vencer.
Por um lado, Margus ainda é teimoso demais para comprar uma porção de antídoto, porque custa dinheiro e ele nunca vai perceber o quão imprudente está sendo até que alguém acabe morrendo. Armia sabe que é tarde demais para pedir desculpa agora, mas ela reconheceu a força de Laos. Se ele não tivesse cortado a cabeça da Hydra da última vez que enfrentaram, todo o grupo teria sido aniquilado. Laos ainda acha que não fez tanto assim, mas ele aponta que o grupo lutou para sobreviver contra uma Hydra que estava perdendo duas cabeças. Então teriam sido todos mortos se estivesse em perfeitas condições. Laos pergunta exatamente o que Armia está pedindo para ele fazer, e Armia se levanta e diz que ela quer que ele lute com eles, porque está certa de que podem derrotar a Hydra se ele estiver presente. Ela está basicamente pedindo para ele voltar para a Lâmina Relâmpago, mas Laos já teve essa conversa com Margus ainda cedo hoje, e sua resposta continua a mesma. Mas se pergunta por que Armia parece estar tão determinada a ajudar Margus, já que toda a situação deve ser horrível para ela lidar. Sim, Armia acredita que Margus tem muitos defeitos, e, quando digo muitos, são muitos mesmo. Mas mesmo assim, ele ainda é seu companheiro de grupo. Marciana fica furiosa ao ouvir isso, porque Laos também era seu companheiro de grupo, mas Armia não fez absolutamente nada para apoiá-lo, quando ele estava sendo maltratado. Armia começa a chorar e pede desculpa pelo que fez com Laos, mas na época ela estava com medo de que, se não seguisse o que o Margus dizia, seria expulsa do grupo também. Ela é uma nova aventureira, então não conhece outros grupos para ir, mas agora percebe que o que fez foi errado, e que Margus estava errado o tempo todo. Mesmo que ele não concorde com a maneira de Margus agir, ainda assim ela não quer que ele se mate em uma batalha impossível de vencer. Lila diz a Laos que Armia está sendo sincera em suas desculpas, e que ela tem sofrido com isso há muito tempo. Laos se levanta e diz a Armia que não guarda rancor contra ela, então ele aceita seu pedido de desculpa, mas ainda não tem intenção de voltar para o grupo de Lâmina Relâmpago. Armia fica decepcionada, mas aceita sua resposta e promete que não irá mais incomodá-lo com isso. Nesse momento, Mari chega com a refeição completa para animar Armia, já que ela parece estar bem pálida. Enquanto Armia come, Laos conversa com Lila e pergunta se há alguma maneira dela tirar Armia do grupo de Margus. Se houvesse, ela não teria vindo aqui em primeiro lugar. Laos sabe como Margus trata as pessoas, então sugere que Lila deveria sair do grupo de qualquer forma, mas ela se recusa, já que isso significa deixar Armia sozinha sob a liderança daquele idiota. No dia seguinte, Margus finalmente apresenta Lila a Shig, já que eles irão lutar contra ele novamente hoje, mas ela parece que conhece ele de algum lugar e quer ter uma conversa com ele. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e por que está disfarçado, mas Shig ainda está tentando fingir que nunca conheceu Lila antes, então ela tenta se afastar. Enquanto ele faz isso, ela nota a espada em suas costas, que pertencia a uma pessoa chamada Ronaldo, e o acusa de tê-lo roubado. Shig nega e diz que a espada foi dada a ele como um presente, então ele não é um ladrão. Ele pode ter sido livrado de acusações de roubo, mas o fato de ter admitido conhecer Ronaldo deixa ela ciente de que ele está realmente o mesmo Sig que ela conheceu antes. No entanto, ela decide manter a identidade secreta dele escondida, já que parece ser importante para ele. Mais tarde naquele dia, Laos e Marciana não conseguem deixar de se preocupar com Armia e o resto da Lâmina Relâmpago, porque não tem ideia de se eles realmente estão prontos para a batalha ou não. Esse foi o fim do episódio 3. Inscreva-se no canal para não perder nada. Narcena estava enfrentando sozinha alguns monstros de nível médio, e até agora estava indo muito bem, mas tanto movimento a deixou com fome. Então Laos sugere que faça uma pausa para o almoço. Narcena fica feliz ao ver isso, e tira a comida que havia trazido, mas tudo parece um pouco extravagante para um simples almoço. Narcena explica que Armia não comeu muito da comida de Mari, e o que sobrou ela deu para eles levarem para o almoço, para não estragar. Enquanto come, Laos conta a Narcena um pouco sobre a Hydra, explicando que seu corpo é coberto por um músculo forte, o que torna difícil perfurá-la. Além disso, é muito venenosa, e tem escamas que desviam ataques físicos e mágicos. Isso soa como um oponente bem difícil. Então Narcena se pergunta se Armia ficará bem enquanto luta com um monstro desses. Mas Laos diz que não há necessidade de se preocupar, pois um antídoto para o veneno da Hydra foi desenvolvido e está sendo vendido em Marmia. Então, envenenamento não será um problema. No entanto, Narcena lembra que Margus se recusa a comprá-lo. Laos tinha esquecido disso, e agora os membros do Espada Relâmpago estão meio que em apuros se forem envenenados. Então terão que contar com o feitiço de desintoxicação de Lyra. Narcena está ficando preocupada com Armia e o Espada Relâmpago. Então ele a tranquiliza dizendo que o grupo pode se virar bem sem ele. Margus pode ser um idiota, mas é um espadachim decente quando realmente se esforça. E Sibéria é ágil, então deve conseguir evitar a maioria dos ataques da Hydra. De qualquer forma, isso não tem nada a ver com Laos, e essa situação que a Espada Relâmpago precisa resolver por conta própria. Provavelmente ficarão bem. Laos se levanta e diz que deve continuar, mas Narcena comenta que está cansado de explorar o mesmo labirinto repetidas vezes e quer tentar algo novo.
Acontece que há um pântano por perto, e ela quer ir até lá, sem motivo especial e certamente não é porque está preocupada com Armia. Enquanto isso, no pântano, Sig está enfrentando a Hydra, e com suas habilidades excepcionais, consegue feri-la gravemente. Ele poderia ter derrotado naquele momento, mas escolhe recuar e retornar ao solo. Margalus pergunta por que ele não finalizou a Hydra, e Sig tem seus motivos. Mas, para convencer Margalus, ele diz que seria muito mais legal o líder do grupo fosse o responsável por derrotar a Hydra. Margalus concorda e avança para atacar novamente. Lyra gostaria que Margalus não fosse tão impulsivo a partir para ataque de frente o tempo todo, mas Sibéria comenta que esse é apenas o jeito dele. Lyra termina de curar Sibéria, que está pronta para voltar para a batalha. Pelo que Lyra consegue perceber, Sig é a pessoa mais forte do grupo, mas parece que ele não tem a intenção de voltar à luta, então os outros terão que acabar com a Hydra. Ainda assim, os ataques anteriores de Sig deixaram a Hydra enfraquecida e lenta. Então, enquanto Sibéria consegue distraí-la por tempo suficiente, a estratégia de ataque frontal de Margalus pode funcionar. Armia também está mantendo a Hydra ocupada com sua magia. Então, se as coisas continuarem assim, o grupo vencerá eventualmente. Mas, justo quando tudo parece estar indo bem, a Hydra lança uma pedra e derruba Armia no chão. Ela fica prostrada, enquanto a Hydra se aproxima ameaçadoramente dela. E a Armia fica aterrorizada que o medo literalmente começa a sair de seu corpo. Monstros se alimentam do medo humano, e normalmente o medo não será visível assim, mas é visível devido à quantidade anormalmente alta de mana que está concentrada na área, um nível que só deveria ser possível dentro do labirinto, mas a Hydra está aproveitando totalmente disso e começa a evoluir. A cena é realmente assustadora, e nenhum dos outros é capaz de lidar com isso sozinho, então Sig decide intervir. Ele pede a Lyra para cuidar de Armia, e diz a Margalus que precisa recuar imediatamente. No entanto, Margalus se recusa a recuar, já que ele está causando muito dano à Hydra. Então não deveria se tornar tão difícil acabar com ela antes que se transforme. Ele salta para o alto e tenta cortar a cabeça da Hydra, mas quando sua espada atinge a cabeça do monstro, ela se despedaça, deixando Margalus completamente indefeso, enquanto a Hydra se prepara para contra-atacar. Antes que a Hydra pudesse desferir um golpe fatal, Laosh aparece e desvia o ataque junto com Narcena. A Hydra recua momentaneamente, e Sig agradece ao Laosh pela ajuda, mas diz que eles cuidarão do restante, pedindo para que Laosh verifique Armia, que está ferida. Lyra já começou a curar, mas os danos que ela sofreu são graves, e como magos são resistentes à magia de cura, Lyra não é muito eficaz. Laosh se oferece para fazer a cura, e Lyra permite, embora não veja como isso possa ajudar, já que a magia de cura básica seria igualmente ineficaz. Porém, para sua surpresa, Laosh começa a lançar feitiço de cura repetidamente, até que Armia começa a se recuperar. É a coisa mais absurda que ela viu o dia todo, mas Margalus e Sibéria não acham nada estranho, pois pensava que era uma prática comum, já que Laosh sempre usava magia de cura assim. Lyra explica que não é só extremamente difícil sobrepor feitiços de cura dessa forma, como ela nunca ouviu falar disso. Melhoria de eficiência de cura de feitiço. Graças ao Laosh, Armia logo acorda e fica muito feliz ao ver Laosh, agradecendo por ter vindo ajudar, mas logo desmaia novamente. Laosh tratou a maioria dos ferimentos dela, então só precisa dormir um pouco para se recuperar. Porém, quando Laosh pensa que seu trabalho está concluído, a Hydra solta um grito de guerra. Sig estava prestes a matar a Hydra ele mesmo, mas como parece que ela guarda rancor de Laosh, ele pergunta se Laosh quer enfrentá-la. Laosh concorda e já que está indo, Narcena diz que também lutará. Nada que Laosh diga mudará a mente dela, então permite que ela lute ao lado dele, mas sob condições de que ela recue imediatamente se sentir que está em perigo. Como foi decidido que Laosh e Narcena enfrentarão a Hydra, Sig pede aos outros para que não se envolvam na batalha por segurança. Narcena logo dá o primeiro soco, para desorientar a Hydra, e Laosh sai cortando uma das cabeças da criatura. Ele também decide entrar na luta, avançando contra a Hydra, e usando sua espada para decapitar uma de suas cabeças. Margalus fica impressionado perguntando que Sig é muito forte do que ele imaginava, mas mesmo que Sig seja forte, ele se pergunta como a espada de Sig permanece intacta quando sua própria se despedaçou ao entrar em contato com a Hydra. Lyra explica que Sig está usando uma espada mágica especial, muito mais poderosa do que qualquer uma outra. No entanto, espadas mágicas são extremamente raras, então Margalus se pergunta quem é Sig e como ele adquiriu uma espada dessas. Narcena tenta dar outro soco no dragão, mas no processo perde o equilíbrio, o que permite que a Hydra aproveite a oportunidade e a derrube, deixando-o inconsciente. Ela poderia facilmente matá-la, mas em vez disso encara Laosh e comunica que está cansada de ser atacada e quer uma luta justa, um contra um. Caso contrário, ela acabará com um grupo ali mesmo. É impressionante que a Hydra seja inteligente o suficiente para se comunicar apenas através de vibrações, e ainda sabe como fazer reféns.
Laos não tem escolha se quiser garantir a segurança de Narcena, então pede a Sig e Lyra que não interfiram a partir de agora. Laos então ataca a Hydra sozinho, mas não demora muito para que seja derrubado pela criatura também. Foi um tanto anticlimático, pois Sig estava esperando que Laos fosse muito mais forte, mas se isso é tudo que ele tem a oferecer, Sig está pronto para derrubar a Hydra no lugar dele. No entanto, quando Laos está prestes a perder a consciência, ele estende a mão para proteger Narcena, e de repente uma energia começa a fluir de seu corpo, permitindo que ele se levante novamente para enfrentar a Hydra. Algo claramente está diferente em Laos, mas antes que a Hydra possa reagir, ele avança e decepa todas as cabeças dela em um único movimento fluido. Depois de derrotar a Hydra, Laos perde a consciência novamente, e, quando acorda, Narcena está ao seu lado, perguntando se ele está bem. Ele responde que sim, mas está preocupado com a saúde de Narcena, já que foi ele atingido diretamente pela Hydra. Narcena diz que está perfeitamente bem, mas apenas porque Lyra trouxe uma porção de antídoto de emergência. E aquela coisa foi cara, então Lyra diz que cobrará por ela mais tarde. Deixando isso de lado, ela pergunta a Laos o que aconteceu com ele anteriormente, mas Laos não faz ideia do que ela está falando. Nesse momento, Margus interrompe e começa a elogiar Laos por sua força, tentando convencer a voltar ao grupo. Laos o corta e diz que nunca irá se juntar ao grupo de Margalus novamente, mas ele continua insistindo. Margalus menciona que muitas pedras mágicas valiosas foram deixadas pela Hydra e que está disposto a dividir em 3 partes Laos se juntar a eles. No entanto, Laos acha estranho que Margalus pretende dividir a recompensa apenas em 3 partes, então pergunta o que ele quer dizer com isso. Margalus explica que pretende dividir entre ele, Sibéria e Laos, deixando os outros de fora. Lyra e Sig são novos no grupo, então ele não se importa com eles. Yarma fica assustada e se machuca com frequência, então acha que ela é inútil e quer se livrar dela. Ele e Sibéria até consideram vendê-la como escrava para se livrarem dela. Nesse ponto, Laos já teve o suficiente, mas antes que possa fazer algo, Narcena age primeiro e derruba Margalus. Margalus começa a reclamar, gritando que é contra as regras da guilda que aventureiros ataquem uns aos outros, e ameaça denunciar Narcena à guilda para expulsá-la. Ele pergunta se todos viram o que a Narcena fez, mas estranhamente todos foram tomados por uma cegueira repentina. No entanto, o que eles viram claramente foi que Margalus e Sibéria falaram sobre vender armas como escravos, o que é proibido. Então, eles são culpados de tentativa de tráfico humano, e Sig não poderia ignorar um crime tão hediondo. Com sua autoridade, ele declara que ambos estão sob prisão. De volta à guilda, descobrimos que Sig é um aventureiro direto da família real, e que Sig recebeu relatórios de que a segurança dessa cidade estava decaindo, devido aos aventureiros locais, então ele foi enviado para investigar. Assim que chegou, encontrou Margalus e Sibéria. Lyra pergunta o que acontecerá com os dois, e, de acordo com as regras, eles não apenas são automaticamente expulsos da guilda, mas também serão acusados de tráfico humano, o que pode levar a uma prisão perpétua com trabalho forçado, na melhor das hipóteses para eles. Margalus e Sibéria começam a entrar em pânico e imploram para que Sig os poupe, dizendo que não suportaria passar o resto da vida na prisão. Eles parecem tão patéticos que Laos começa a ter pena deles e pede para Sig conversar com ele lá fora um momento. Sig concorda e pergunta sobre o que Laos quer falar. Então Laos explica que, embora aqueles dois possam não ser mais das pessoas exemplares, eles, assim como ele, já tiveram o sonho de se tornar aventureiros. No entanto, em algum momento o sonho deles mudou para se tornar os melhores aventureiros, o que levou a ficarem obcecados por fama e fortuna. O ponto de Laos é que Margalus e Sibéria nem sempre foram assim. Então, enquanto a maioria das pessoas já desistiram deles, Laos ainda quer dar a ele uma segunda chance de viver como bons aventureiros, pedindo a Sig que os deixe apenas uma advertência dessa vez. Sig não entende como Laos pode ser tão indulgente, mas, como é isso que ele deseja, Sig libera Margalus e Sibéria, avisando-os de que não terá uma próxima vez. Eles nunca mais verão a luz do dia se cometerem algum problema mais uma vez. Margalus e Sibéria entendem o recado e saem correndo para se afastarem o máximo possível de Sig. Assim que eles se vão, Anne pergunta se é realmente certo deixá-los escapar tão facilmente. Sig responde que mesmo que expulsassem os dois, isso não os tornaria pessoas melhores, então ele continuará monitorando-os para ver se ele se assustou de verdade ou não. Ao mesmo tempo, Narcena se desculpa com Laos, porque foi ela quem obrigou a se juntar e ajudar Margalus, mas Laos diz que está tudo bem. Ele talvez nunca supere a forma como Margalus e Sibéria o trataram quando fazia parte do grupo deles, mas se sente muito melhor agora que os dois deixaram a cidade, então não precisará se preocupar mais com eles. Mais tarde naquele dia, Sig se encontra com Lyra, em particular para explicar o verdadeiro motivo de sua vinda até essa cidade. Ele foi incumbido de monitorar Marmet, porque houve um número incomum de evoluções de monstros acontecendo aqui, e há certamente algo errado envolvido nisso. Então ele precisa descobrir o que está acontecendo. Para isso, ele precisa de ajuda de Lyra, que forme um grupo com ela como antes. Lyra não se opõe à ideia,
mas diz que só aceitará se Sig permitir que Armin se junte a eles também, já que Armin precisa de um lugar para ir. Sig concorda, e na verdade isso é ótimo para ele, já que mais membros do grupo significa uma expansão em sua vigilância, e há um aventureiro em particular que ele tem interesse em observar. Este foi o final do episódio 4. Inscreva-se no canal para não perder a próxima parte. Sig e seu grupo encontraram Laust e Arsena durante um café. Laust fica surpreso ao saber que eles formaram um grupo com apenas 3 pessoas, e pergunta a Armin se ela está bem em se juntar ao grupo deles. Timidamente ela responde que não tem outro lugar para ir, e Sig e Lyra salvaram sua vida, então sente que lhes deve muito. Laust e Sig garantiram a ela que disseram para não se martirizar, mas Armin ainda assim os escolheu, e Laust fica feliz em saber disso. Depois disso, Arsena e Laust vão até a guild bem cedo, pois esqueceram de trocar a pedra mágica da Hydra da noite anterior. Eles têm outro motivo para estar lá, que diz respeito ao futuro de Arsena. Laust lhe diz que deve pegar uma missão designada hoje, pois caçar monstros não levará muito longe como aventureira. Ele explica que as missões podem envolver caçar monstros, coleta de ingredientes raros ou até escolta de pessoas ricas que pagam muito dinheiro. Arsena fica emocionada ao perceber que Laust está pensando tanto nela, e quando ela pergunta se há algo de errado, ela fica vermelha de vergonha. Logo eles chegam à guilda, onde todos observam com desconfiança e suspeita. Aparentemente, o rumor de que Laust derrotou a ilha se espalhou, e ninguém consegue acreditar que é verdade. Ele rapidamente leva Arsena para um canto e aconselha a ser muito cuidadosa agora, pois muitas pessoas tentarão roubar as pedras mágicas da ilha deles. Assim que ele termina de dizer isso, um aventureiro chamado Marnel aparece e diz a Laust que tem algo para conversar com ele. Laust fica em alerta e pergunta se eles realmente precisam conversar agora, e o Jota pensa que ele está nervoso por causa de seus capangas e os manda embora. Laust e Arsena não sabem o que pensar sobre aquilo, mas acredita que Manel não está atrás das pedras mágicas deles. Marnel se vira para Laust e imediatamente pede desculpas, deixando-o surpreso. Laust se pergunta o que diabos está acontecendo, e então Marnel diz que está se desculpando pelas ações de Margalus. Ele explica que todos os aventureiros da cidade sabiam que Margalus era um cretino e canalha, mas ninguém alertou Laust sobre isso. Marnel admite que tentou convencer a si mesmo de que isso não era problema dele. Além disso, não queria ser inimigo de Margalus. Ele se desculpa por não ter ajudado Laust quando deveria, e por não ter feito nada sobre as pessoas zombando dele por ser um inútil. De repente, Arsena se mete entre eles e diz a Marnel que ele não será perdoado tão facilmente. Ele pergunta o que deveria fazer para ganhar o perdão de Laust, e ele responde que ele deveria ajoelhar diante dele por 3 dias seguintes, especialmente quando ele estiver nu. Marnel e os outros aventureiros se assustam ao ver a pequena punição dessa excêntrica garota de cabelo azul. Mas Laust pede a ela para parar, pois não quer dividir uma cela de prisão com o Pidiri. Ele diz que não quer desenterrar o passado, e acrescenta que mesmo depois de derrotar a Hydra, ainda se sente incompetente como curandeiro. Ele estende a mão para Marnel, para que possa dar o melhor daqui em diante, e o veterano aventureiro aperta sua mão com alegria. Manel diz a ele para contatá-lo caso precise de ajuda, e então retorna ao seu grupo. Depois disso, Laust e Arsena vão até a recepção para entregar a pedra mágica da Hydra, e Ian praticamente baba ao ver a pedra mágica, que é o suficiente para transformá-los todos em milionários. Ela diz que o nível de dificuldade da Hydra já era alto, e como ela sofreu uma mutação, o valor da pedra mágica aumentou bastante. No entanto, isso serve como um alerta de que um desastre pode ocorrer em breve. Arsena não entende por que tanto An quanto Laust ficaram tão sérios ao falar sobre a mutação, e eles explicam que os monstros precisam de quantidade enorme de mana para sofrer mutações. Geralmente isso ocorre nos andares mais profundos da masmorra, mas se aconteceu na superfície, significa que a quantidade anormal de mana está vazando na masmorra. Menciona que muitos outros aventureiros relataram esse problema e que as coisas podem se tornar um pouco perigosas em breve. Arsena pergunta se a guild não pode fazer nada, como enviar uma equipe de investigação para ver o assunto. Quando de repente o superior de Han chega ao local. Ela se desespera ao ver a voz e tenta explicar que seus aventureiros tinham uma sugestão. Han diz que ele ouvirá diretamente e os chama para seu escritório. Ele recebe o relatório sobre a mutação da Hydra e os monstros de alto nível sendo encontrados nos andares superiores da masmorra. Ele comenta que coisas assim já aconteceram antes, então não é nada tão fora do comum. Ele afirma que a guilda não tem tempo e recurso suficiente para enviar equipes de investigação sempre que as coisas acontecerem. Laos tenta convencê-lo de que a guilda deveria garantir a segurança dos aventureiros, mas Han responde que os aventureiros sabiam dos riscos quando entraram nessa linha de trabalho, e aqueles como Laos que têm medo de monstros deveriam deixar a cidade imediatamente. Assim que sai do escritório, Arsena descarrega toda a frustração que acumulou nos 5 minutos que passou com Han. Ela pergunta quem ele pensa que é para dizer a Laos que deixa a cidade.
Ian explica que ele é a maior autoridade na guilda. O líder da guilda é muito velho e fica em seu quarto o tempo todo. E, com o braço direito dele, Han é quem faz tudo. Laosh muda de assunto e pede a Anne que dê algumas missões a Arsena. Ela mostra todas as solicitações de missões disponíveis e Arsena começa a reclamar, porque a maioria delas nem parece um trabalho de verdade. Anne dá um peteleco em sua testa e diz enquanto der dinheiro, ela não deveria se preocupar com que tipo de trabalho é. Laosh logo encontra uma missão para caçar uma fênix perto do círculo de teletransporte da masmorra, e Arsena diz com entusiasmo que é essa que eles vão aceitá-lo. Anne aconselha não pensar nisso, pois com apenas um curandeiro e um artista marcial, eles não vão conseguir derrotar o inimigo voador. Laosh e Arsena imediatamente pensam em pedir ajuda ao grupo de Sig, e logo chegam à base deles. Sig e Lyra concordam, mas Amy acha que Laosh não gostaria de estar no mesmo grupo que ela, depois de tudo que aconteceu com ele. Laosh diz para ela não pensar mais nisso, pois já o perdoou. Todos agora estão na mesma sintonia, e enquanto Sig vai até a guild para curar da papelada, os outros vão ao mercado fazer compras de suprimentos. Laosh comenta que eles precisam comprar poções para curar das queimaduras que receberão ao lutar contra as Fênix. Arsena diz que ele é realmente muito conhecedor em todas as áreas, mas isso subitamente a faz lembrar de quão incompetente ela é. Ela começa a distrair no meio do caminho, quando de repente uma garota surge por trás e a apalpa. Arsena se livra dela e tenta dar um soco, mas a Ruia faz uma cobracia e desvia do ataque. Arsena fica surpresa ao perceber que a pessoa que ela pensava ser uma molestadora era na verdade Halma, uma aventureira veterana e amiga de seu pai. Ela entende que seu pai enviou a Ruiva atrás dela, porque estava preocupado com a filha que fugiu de casa. Nesse momento, Laosh chega, e tanto ela quanto Halma ficam chocados de se verem, pois já se conhecem bem. Laosh a cumprimenta como mestre, e Arsena fica perplexa com o que está acontecendo. Eles vão a um restaurante, onde Laosh explica que recebeu o treinamento de Halma por um curto período. Arsena também conta que seu pai e Halma são amigos, e que ele a enviou para verificar como ela estava. Halma então pede a Laosh que deixe as sós, pois precisa conversar em particular com Arsena, mas ele se recusa, dizendo que é membro do grupo de Arsena, e portanto deveria saber de tudo. Ele também acredita que Halma pode tentar levar Arsena à força se ele não estiver por perto. Halma encara isso como um desafio, e pergunta se ele acha que pode impedi-la. Ela dispara uma pequena bola de fogo nele, mas ele desvia com seu ultra instinto. Halma fica impressionada com a melhoria de Laosh e permite que ele fique. Ela também pergunta a Arsena por que ela fugiu de casa, e Arsena responde que não fugiu. Ela afirma que estava com pressa e não conseguiu se despedir dos pais, mas afirma que deixou uma carta dizendo que estava indo encontrar Laosh. Tanto Laosh quanto Halma ficam chocadas ao ouvir isso, e Halma pergunta o motivo. Arsena fica repentinamente em silêncio e esconde o rosto, pois não quer contar a Laosh que mandou seus homens espioná-lo e, ao saber que ele foi expulso de seu grupo, correu imediatamente até ele. Laosh diz que ela deveria voltar para casa e conversar com seu pai, mas ela teme que ele não permitirá que ele retorne ao lado dele. Arsena começa a chorar. Então Halma diz que o pai dela não é contra ela ser uma aventureira, mas estava apenas preocupado com o fato de ela ter saído de casa de repente. Ela assegura a Cena que vai falar com o pai e explicar que ela está em boas mãos com Laosh. Em seguida, Halma manda Laosh buscar algumas bebidas, enquanto questiona a Cena sobre seu relacionamento com ele. A Cena começa a falar sobre como Laosh é incrível e, de repente, começa a chorar, achando que é um peso para ele. Halma tranquiliza, dizendo que ela definitivamente teve um impacto positivo nele, pois antes ele jamais teria coragem de confrontá-la. Ela diz a Cena que ela mudou para o melhor e que deveria passar mais tempo com ele. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e assista o próximo vídeo à sua tela. Logo depois, Laosh, Arsena e o grupo de Sig se teletransportam para a masmorra para enfrentar a Fênix. Arsena já está alerta e fica surpresa ao notar que Fênix não está presente na sala de teletransporte. Laosh explica que Fênix vem em vários tamanhos, mas todas são bem grandes e a porta dessa sala é pequena demais para elas entrarem. Eles começam a explorar a área próxima e chegam a um espaço aberto com um teto alto e muitas colunas, exatamente o lugar onde a Fênix estaria. Lyra comenta que agora só precisam esperar. Ela explica que essa é uma área recém-descoberta da masmorra, o que significa que tesouro e riquezas aqui pertencerão à primeira pessoa que eles encontrarem. Arsena e Armin ficam animadas ao ouvir isso, mas fica alerta que também é muito perigoso. Lyra acrescenta que, por causa da Fênix bloqueando o caminho recém-descoberto, os aventureiros não puderam explorá-lo. Por isso, solicitaram que o sindicato emitisse uma missão a respeito, e a recompensa é muito alta. Enquanto é isso, Laosh encontra marcas de queimado no chão, e pensa que estão bem próximos. Ele pega uma pedra e lança no corredor, explicando que as Fênix são monstros territoriais, e, se encontrar alguém perto do solar, atacarão primeiro. Assim que ele termina de dizer isso, um portal se abre acima deles e uma Fênix flamejante surge dele. Ao mesmo tempo, a ruiva Halma entra na guild, e assim que Anne a vê, corre para cumprimentá-la. Ela a elogia, pois percebe que embora todos os acessórios de Halma pareçam baratos, na verdade são itens mágicos de altíssima qualidade.
o que significa que ela é uma aventureira de elite. Anne não pode perder a chance e imediatamente pergunta como ela ajudá-la. No entanto, quando a Ruiva diz que está aí para ver o presidente da filial, Anne fica surpresa. Ela pergunta se Halma tem um agendamento ou uma carta de recomendação, mas Halma nega e afirma que nem é próxima do presidente da filial. Ela declara que quer matar aquele fóssil velho, e Anne imediatamente diz que nesse caso não pode deixá-la vê-lo o presidente. Anne a chama de idiota por perder seu tempo, e a Ruiva decide forçar sua entrada, invocando uma bola de fogo. Anne imediatamente se esconde atrás do balcão. Felizmente, Han chega a tempo de impedir Halma e diz que Anne que ela é a lendária aventureira chamada Deusa de Fogo, o que deveria estar grata por não ser aquela época do mês, ou ela teria queimado a guilda inteira. Han leva Halma para seu escritório e, como Laos, ela também está preocupada com as anomalias da masmorra e quer que a guilda investigue. Ela claramente acredita que o presidente da guilda não tem boas intenções, pois há inúmeros bandidos se passando por aventureiros na cidade, além de misteriosas colunas brancas por toda parte. Han diz que ela não pode culpá-lo sem provas, e afirma que não sabe nada sobre as colunas e que os aventureiros vieram para a cidade porque isso lhe dá dinheiro. Halma chama isso de bobagem, pois o presidente da filial da guilda tem a maior autoridade sobre a cidade da masmorra e ela não acredita que ele não saiba de nada. Ela acredita que o presidente da filial trouxe os aventureiros problemáticos de propósito, pois algo grande está prestes a acontecer e eles querem garantir que ninguém perca os aventureiros que morrerão lutando contra isso. Han pede que ela seja clara sobre o que quer dizer, e ela responde que está falando sobre a invasão da masmorra. Enquanto isso, de volta à masmorra, a Fênix permanece bem alta no ar e bombardeia constantemente o grupo de Laos com bolas de fogo, fazendo com que eles não consigam fazer nada, além de buscar abrigo atrás das pedras. Eles acham que a Fênix está tentando fazê-los fugir, não com a intenção de matá-los. Sig diz que não pode mais voltar atrás e pede a arma que usa uma magia de ataque de água em ampla área nas asas da ave. Ela está nervosa e Sig entende que isso acontece porque lançar uma magia poderosa o suficiente para ferir a Fênix vai demorar um pouco, mas promete protegê-la e depois matar a Fênix com sua espada. Arsene e Laos dizem que também a manterão segura e, depois de garantir isso, começam a correr para atrair a Fênix para longe. Assim que ela vai embora, Armia sai e começa a preparar seu feitiço. Ela cria uma flecha de água e dispara contra a Fênix, ferindo suas asas. A Fênix cai no chão e se esfaqueia com a sua espada mágica, mas o ferimento não é profundo o suficiente para matá-lo. A Fênix ainda está viva, embora gravemente ferida, e Laos diz que, se continuarem assim, conseguirão derrotá-la. No entanto, a Fênix começa a absorver mana de seu entorno e começa a se mutar. Ela cresce, fica mais feroz e suas chamas se tornam azul. Laos e os outros ficam chocados ao ver o evento raro acontecer 2 vezes em uma semana. Armin fica aterrorizada, cede ao medo e Lyra teme que a Fênix se alimente de seu medo para se tornar ainda mais forte. A Fênix também decide lidar com ela primeiro e dispara uma bola de fogo em sua direção, mas Sig intervém rapidamente e corta a bola de fogo. A Fênix começa a lançar bolas de fogo em grande quantidade, mas Sig consegue bloqueá-las, todas, enquanto diz a Armin para se levantar, pois precisam de sua ajuda para derrotá-la. Lyra estende a mão para ajudá-la a se levantar, mas Armin se levanta sozinha, cheia de confiança para superar seus medos e se tornar mais forte. A Fênix ataca novamente, e dessa vez, Arsena soca com toda sua força. O soco não machuca a Fênix, mas a mão dela pega fogo, e Laos precisa defendê-la do próximo ataque da Fênix. Sua espada derrete ao fazer isso, mas ele ganha tempo suficiente para Armin liberar seu feitiço mais poderoso. Ela cria uma flecha gigantesca de zelo e dispara contra a Fênix, fazendo-a cair. No entanto, antes que Sig tenha a chance de atacar, a Fênix se afasta de seu alcance. Arsena não vai deixar isso acontecer e sobe mais alto que pode, saltando sobre a Fênix e a chutando com seu poderoso Ki. Ela diz a Laos que aquela é sua chance de correr para cravar sua adaga na cabeça da Fênix. Com isso, a Fênix desaparece e todos se reúnem em torno de Armia para dar o crédito pela vitória. Ela começa a chorar enquanto agradece a todos. A pedra mágica da Fênix derrotada é logo recolhida e depois disso eles retornam à cidade e encontram Halma esperando por eles na estalagem. Laos vai até ela e pergunta por que está ali. E ela responde que ouviu que seu discípulo estúpido havia caçado uma fênix, então estava esperando para ver se ele voltaria vivo ou não. Laos pergunta quem lhe contou isso, e Halma luta para se lembrar o nome de Anne, mas diz que deu algum dinheiro para aquela garota e ela obedeceu contando tudo. Laos segura a cabeça, imaginando o cenário. Então Halma comenta que parece que eles tiveram sucesso em sua missão. Ela diz que não só conseguiram o cristal mágico de uma fênix, mas também a recompensa da missão, e pede a Laos para pagar um jantar para ela com esse dinheiro. Eles se sentam para comer uma sopa, e Arsena comenta que é bem diferente do que ela come em casa. Halma diz que é apenas uma carne barata que ferve mais tempo para extrair o sabor. Logo em seguida, Halma diz a Arsena para aproveitar essa comida, pois não terá isso em sua mansão. Armin fica curiosa sobre isso, e Halma percebe que ninguém ali sabe sua verdadeira identidade.
Ela revela que Arsena, na verdade, é filha do Conde Anria, deixando todos chocados. Arsena fica envergonhada. Então, de repente, Laust lembra que a garota que salvou no passado também era filha de Anria. Ele finalmente junta as informações e percebe que a garota que salvou naquele dia era Arsena. Enquanto isso, Han vai até o presidente da filial para contar sobre outra mutação e também informa que Halmo está ali para interferir em seus negócios. Um leve sorriso surge no rosto do velho ao ouvir o nome dela, pois na verdade ela é sua aluna. No calabouço, um imponente meio-orc patrulha os corredores escuros em busca de presas. Sem que o orc perceba, um grupo de aventureiros observa das sombras, esperando o momento certo para agir. Quando a criatura finalmente se afasta, o grupo tenta sair furtivamente, mas acaba encontrando um segundo monstro bloqueando o caminho. Os aventureiros começam a entrar em pânico, preocupados com a possibilidade de serem pegos entre as duas criaturas. O líder do grupo diz para todos manterem a calma, pois ele tem um plano. Ele chama o membro mais jovem da equipe, um garoto chamado Kif, e afirma que a chance dele brilhar. Todos sabem que meio-orcs não resistem a pessoas fracas, então os outros jogam Kif para fora das sombras, esperando que ele sirva como uma distração perfeita enquanto fogem corajosamente. No hotel de Marit, Narcena observa estranhamente uma salsicha enquanto pensa em Laust. Leon e Sek percebem como o amigo artista marcial está distraído e culpam Laust por isso, já que ele mencionou que precisava conversar com Narcena sobre algo muito importante. Eles insistem que ele resolva isso logo e diga o que precisa. No final, Laust concorda e diz a Narcena que é hora de terem a conversa. No entanto, a trama tem outros planos. Kif surge arrebentando pela porta da frente. Shayla e os outros correm até o garoto, horrorizados com o estado em que ele está, todo machucado e ferido. Lyra e Shayla levam Kif para um quarto para ajudá-lo a se recuperar. Narcena pergunta como Shayla conhece Kif, e a senhorita Mary explica que os dois são bons amigos. Eles têm essa amizade desde que Mary descobriu que Kif era órfão e começou a convidá-lo para refeições. Como a maioria das crianças que perderam os pais por causa do labirinto, Kif queria se tornar um aventureiro e estava muito animado recentemente por ter entrado em um grupo. Laust já conhecia essa história e pede desculpas a Narcena, pois terão que adiar sua conversa por enquanto. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, Marnell e seu grupo conseguem capturar os ex-companheiros de equipe de Kif. Ele conta a Laust que a recompensa colocada sobre as cabeças deles funcionou, e os criminosos confessaram o crime. O olhar que Laust lança aos três traidores faz com que um calafrio percorra suas espinhas, e Marnell pergunta o que ele quer fazer com eles. Laust responde que não há necessidade de mais violência, ele só quer que eles saiam da cidade para sempre. Marnell os solta, mas com um aviso: se eles aparecerem novamente em Marmot, sofrerão consequências muito piores. Enquanto os traidores fogem ao pôr do sol, Amers aparece e tenta repreender Laust e Marnell por fazerem justiça com as próprias mãos. Marnell responde que isso só aconteceu porque a guilda não cumpre seu papel de regular os aventureiros como deveria. Amers admite que é difícil argumentar contra isso e explica que só pode seguir as ordens dos superiores. Como se fosse ensaiado, An surge e confronta o grupo. Ele critica os aventureiros por fazerem o que bem entendem e não relatarem suas queixas à guilda. An chega a afirmar que são eles que deveriam ser banidos por suas ações. Suas palavras irritam os aventureiros, que começam a gritar e xingá-lo, até ameaçando enfrentá-lo fisicamente caso ele repita suas acusações. Laust acalma o grupo e diz que ele mesmo conversará com An para resolver a situação no escritório dele. Laust explica a situação de Kif para e tenta argumentar que, em uma cidade labirinto, é impossível separar as crianças órfãs de sua comunidade, uma deve cuidar da outra. Ele comenta que isso é feito em todas as cidades com guildas, exceto em Marmot, por algum motivo. An rebate, perguntando se alguma outra cidade realmente resolveu seu problema de órfãos. Quando Laust não consegue responder, An continua dizendo que Marmot não é uma cidade próspera e não pode desperdiçar recursos ou mão de obra em soluções ineficazes como as de outras cidades. Para Laust, essas desculpas parecem absurdas, e ele começa a se exaltar diante da aparente indiferença de An. Como de costume, o chefe da guilda responde que, se alguém não está satisfeito com a forma como as coisas são em Marmot, está livre para ir embora. Afinal, ninguém é obrigado a entrar no labirinto ou se tornar aventureiro. Frustrado, Laust pergunta se há alguma outra solução além de fugir. An menciona então o conceito de redenção e relembra algo que ouviu há muito tempo: aventureiros sempre vivem em perigo, e os incompetentes merecem morrer. Essa é a realidade e sempre foi assim. Essas palavras soam estranhamente familiares para Laust, mas ele não consegue se lembrar de onde as ouviu. A resposta vem quando An revela uma cicatriz em seu braço e pergunta a Laust se ele sequer o reconhece. Laust fica chocado ao perceber que An é, na verdade, o mesmo garoto chamado Knun que ele conheceu no passado.
A narrativa retorna a um flashback, onde vemos um jovem então chamado Knun, em uma trilha com um grupo de aventureiros. Ele está sobrecarregado, carregando inúmeras bolsas e equipamentos, sendo tratado como uma mula de carga pelos outros. Um dos aventureiros insensíveis joga mais uma mochila sobre ele, fazendo com que caia ao chão. O líder do grupo, Mox, o ridiculariza por sua incompetência e avisa que, se ele não conseguir carregar o equipamento, não será pago. Enquanto os outros riem e o deixam na poeira, um jovem Laust se aproxima e oferece ajuda. Apesar da gentileza, Knun, orgulhoso demais, recusa e se afasta irritado. Quando o sol se põe, o grupo monta acampamento, mas Knun e Laust são deixados de lado, sozinhos no frio e no escuro, encarregados de vigiar. Knun murmura para si mesmo que não acabará como um fracassado como Laust, prometendo que um dia se tornará um grande aventureiro. Mais tarde, naquela mesma noite, Knun é despertado e grita que não adormeceu durante sua vigia. Felizmente, é apenas Laust, que o acorda e pede para alertar os outros, pois goblins estão se aproximando. Quando todos se levantam, começam a interrogar Laust sobre os goblins e perguntam quantos são. Laust explica que o número é grande demais para contar. Olhando para a horda de monstros, o líder do grupo percebe que não tem chance de vencer, mas diz aos outros para não se preocuparem, pois tem um plano. Todos sabem que goblins não resistem a pessoas fracas, então o grupo joga Laust e Knun do penhasco para servirem como distração perfeita. Enquanto os goblins avançam, Knun e Laust são usados como distração para que os aventureiros valentes possam fugir. Knun, atônito com o que está acontecendo, grita para os outros no topo do penhasco, mas Laust o interrompe, explicando que ninguém está lá. Isso sempre foi o plano, eles foram contratados apenas para carregar tralhas e servir como isca. Laust garante que vai sobreviver e dar o troco, incentivando Knun a usar sua raiva como força para escapar. Os dois se preparam para a luta de suas vidas, sacando suas armas. Apesar das adversidades, conseguem escapar temporariamente e se escondem no tronco de uma árvore velha. No entanto, estão cercados por goblins, sem rotas de fuga. Laust pergunta sobre o ferimento de Knun, que o minimiza como apenas um arranhão. Amargurado, Knun comenta que, pelo menos, eles não morreram como incompetentes, já que serviram como uma ótima distração para aqueles traidores. Laust, por outro lado, não tem tanta certeza de que os antigos companheiros conseguiram fugir. Ele explica que, quando goblins caçam em grandes grupos, preferem atacar grandes alvos ao invés de gastar tempo com indivíduos isolados. Suas palavras se provam proféticas quando os gritos dos aventureiros traidores ecoam à distância, atraindo os goblins. Knun ri ao ouvir os traidores receberem o que merecem, mas Laust, sempre altruísta, comenta que gostaria de ajudar, se pudesse. Knun fica incrédulo com a sugestão, mas ambos reconhecem que nada pode ser feito agora e decidem fugir enquanto têm chance. No entanto, Knun logo é impedido por sua lesão, e Laust corre para curá-lo. Knun tenta dissuadi-lo, dizendo que ele deveria fugir antes que os goblins voltem, mas Laust insiste. É nesse momento que ouvimos novamente as palavras que An pronunciou: os incompetentes merecem morrer, e os fracos não têm o direito de viver. Laust se enfurece e rebate, dizendo que o mundo não funciona assim. Não importa se alguém é fraco, sempre há uma chance de redenção. Knun questiona como Laust pode afirmar isso com tanta certeza, e Laust revela que ele mesmo já foi redimido no passado. De volta ao presente, Knun, agora conhecido como An, concorda que aquelas palavras eram verdadeiras naquela época. O mundo é cruel com os incompetentes, mas ele admite que, naquele dia, nem ele nem Laust foram incompetentes. Os verdadeiros incompetentes eram seus traiçoeiros companheiros, que subestimaram a natureza dos goblins. Ele explica que eles sobreviveram porque os aventureiros eram fracos, enquanto eles aprenderam a lutar. An revela que, depois de se separar de Laust, foi acolhido por Mist, o presidente da filial da guilda nesta cidade. Laust parabeniza seu antigo companheiro por ter alcançado tanto, mas An não trouxe o passado à tona apenas para recordar bons momentos. Ele quer retribuir o favor que Laust lhe fez. An diz que o melhor que Laust pode fazer por si mesmo é ir embora, levando consigo a garota Naro, que provavelmente representa a redenção de que Laust havia falado. Com as negociações em um impasse, Laust se volta para Marnell e os outros em busca de alternativas. Laust, se sentindo culpado, se desculpa, dizendo que não realizou nada significativo. No entanto, Amer chama ele e Narcena para uma conversa rápida em uma sala de armazenamento apertada. Lá, ela revela, em voz baixa, que eles não são os únicos insatisfeitos com a forma como a guilda está lidando com as coisas. Avançamos para o futuro, onde Laust explica o que Amer contou a ele. Ela sugeriu que eles mesmos lidassem com os monstros que infestam as terras próximas à cidade, já que a guilda não emitiu recompensas para eliminá-los.
Narcena questiona por que isso aconteceu, mas Amers explica que Mist simplesmente não se importam. Ela promete encobrir as ações deles enquanto eles lidam com a ameaça e tentar informar as pessoas certas sobre a situação da cidade, sem ser descoberta. Narcena reclama de como eles sempre precisam trabalhar mais, mas Laust a tranquiliza ao dizer que Amers prometeu comprar as pedras mágicas que encontrarem por um preço mais alto, pagando do próprio bolso. Laust e Marnold ficam chocados ao ouvir isso de Amers, conhecida por ser gananciosa, mas ela o silencia com um toque na cabeça. A promessa de dinheiro anima Narcena, que já está pronta para agir. Ao saírem do hotel, encontram Kif e outras crianças treinando com Lyra. Kif parece estar completamente recuperado, e, embora Lyra queira todo o crédito, ela admite que Kif é um garoto muito resistente. Se interrompe o treinamento de espada e anuncia que agora é hora de praticar a sagrada arte de socar coisas, com Narcena sendo a melhor instrutora para isso. Lyra pergunta se Laust finalmente teve aquela conversa com Narcena, mas ele admite, envergonhado, que esqueceu completamente. Felizmente, parece que Narcena está de volta ao seu antigo eu. Enquanto isso, An entrega uma carta da capital para Mist. A carta, enviada pelo próprio primeiro-ministro, instrui a guilda a continuar observando Narcena, como nas cartas anteriores. An aproveita para perguntar, Narcena é realmente a bela adormecida destinada a salvar todos do dragão maligno, como nas histórias? Mist responde que essas não são apenas histórias infantis. A lenda da garota de cabelo azul sacrificando-se para deter o dragão é verdadeira. Narcena é a escolhida, destinada a salvar a todos. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Nas planícies fora da cidade, eles avistam um enorme grupo de goblins se dirigindo para lá. Eles começam a discutir se deveriam emboscá-los ou atacá-los à distância usando magia. No entanto, Laust sugere enfrentá-los de frente, argumentando que, para garantir a segurança das pessoas da cidade, é necessário eliminar todos os goblins, e lutar diretamente seria a única maneira de garantir isso. Caso optassem por uma emboscada ou ataque à distância, alguns goblins poderiam escapar, algo que eles não poderiam permitir. Sig e os outros concordam com o plano, e todos partem para enfrentar os goblins. Surpreendentemente, encontram uma velha carruagem abandonada à beira da estrada. Laust e Narcena percebem que aquele é o mesmo lugar onde se encontraram pela primeira vez. Contudo, não há tempo para nostalgia, pois os goblins já estão lá. Os goblins avançam contra eles, e Narcena arremessa um deles com um golpe, enquanto Laust lida com outro. Enquanto lutam, ambos refletem sobre como eram fracos e indefesos naquela época, mas como as coisas mudaram, e agora podem contar um com o outro. Conseguem derrotar os goblins rapidamente, mas, de repente, o chão começa a tremer. Laust, que já havia presenciado algo semelhante antes, avisa a todos que a situação vai piorar. O terremoto se intensifica, abalando toda a cidade. Após isso, retornam à estalagem e descobrem que o local está bagunçado por causa do terremoto, mas, felizmente, sem grandes danos. Laust fica aliviado ao ouvir isso, mas, de repente, um aventureiro chega correndo, informando que Marnell quer vê-lo imediatamente. Laust pergunta se algo aconteceu na guilda, mas o homem diz que Marnell está esperando por ele na fronteira da cidade. Eles seguem para o local e, para sua surpresa, encontram uma enorme horda de goblins, incluindo hobgoblins mais fortes. Marnell explica que queria enfrentar os goblins para proteger a cidade, mas não conseguia lidar com todos sozinho. Ele sabia que recorrer à guilda seria perda de tempo e que Laust era sua única esperança. Apesar da possibilidade de não haver pagamento suficiente pelo trabalho, Laust decide aceitar para proteger a cidade. Eles avançam contra os goblins, derrotando-os facilmente, enquanto Laust enfrenta o líder. Ele corta um dos braços do hobgoblin, que, inesperadamente, começa a falar, amaldiçoando Laust e prometendo matá-lo. Todos os goblins ao redor começam a entoar ameaças de morte também. Todos ficam perplexos, já que monstros não deveriam ser capazes de falar como humanos. Nem mesmo Sig consegue explicar isso. Ele afirma que eles não devem se deixar abalar por esse fato, pois a missão continua a mesma. Ele ordena que todos eliminem os goblins, e rapidamente concluem a tarefa. O hobgoblin resiste por mais tempo e, antes de morrer, diz a Laust e aos outros que seus esforços são inúteis, pois, no fim, todos os humanos morrerão. Em seguida, ele desaparece, e Laust percebe que ele foi mutado por um cristal mágico. Contudo, a mutação não deveria ser capaz de conferir inteligência suficiente para falar. De repente, outro aventureiro surge correndo e gritando que há uma emergência. Laust e seu grupo seguem até o calabouço, onde um enorme exército de goblins começa a emergir das profundezas da terra. Sig comenta que a situação está ficando insustentável. O grupo percebe que lidar com a situação sozinho seria impossível.
Laust concorda e sugere recuar para reunir todos os aventureiros da cidade e repelir os monstros juntos. Contudo, ao chegarem à guilda, encontram uma enorme fila de pessoas do lado de fora. Ama explica que a guilda emitiu uma recompensa pelos monstros que escaparam do calabouço, com um valor tão alto que supera até mesmo a recompensa por um fênix. Todos acham isso suspeito, e Ama comenta que a guilda está pagando parte da recompensa antecipadamente, mesmo sabendo que alguns podem pegar o dinheiro e fugir. Laust percebe que isso deve ser obra de Hans, o que significa que não há como negociar para parar essa situação. Marnell comenta que, na verdade, isso não é algo ruim, pois eles precisavam da ajuda de todos os aventureiros para proteger a cidade de qualquer maneira. Laust concorda, mas questiona como Hans conseguiu reunir tanto dinheiro em tão pouco tempo. De repente, Halma, a aventureira de cabelos vermelhos, aparece e sugere que Hans já vinha planejando isso há algum tempo. Todos ficam surpresos ao vê-la ainda na cidade, e Laust pergunta se ela sabia sobre o enorme surto de monstros. Ele pergunta se isso é o que chamam de Dungeon Rampage, e Halma confirma. Ama diz que já ouviu falar disso e apresenta documentos antigos que explicam o fenômeno. Um Dungeon Rampage ocorre quando há um excesso de mana dentro de um calabouço, o que gera uma grande quantidade de monstros que emergem para a superfície. Normalmente, esses surtos terminam em um dia, mas, às vezes, podem durar vários dias, com ondas incessantes de monstros que acabam transformando as cidades próximas em ruínas. Para interromper o surto, é necessário eliminar todos os monstros e dar tempo para o calabouço produzir novos, esgotando o excesso de energia. Ama explica que as guildas foram criadas para controlar a mana acumulada nos calabouços, mas isso nunca foi o foco principal delas. Halma complementa, dizendo que o último Dungeon Rampage aconteceu há 100 anos, e as pessoas tendem a esquecer desses eventos com o passar do tempo. Marnell comenta que é estranho, já que o calabouço da cidade é um dos maiores e muitos aventureiros entram nele diariamente. Laust concorda, dizendo que o calabouço não deveria ter excesso de mana. Porém, Halma corta a discussão e diz que eles podem investigar isso depois, pois agora precisam lidar com o surto. As pessoas começam a evacuar a cidade como precaução caso as ondas de monstros não possam ser contidas, enquanto os aventureiros ajudam a carregar os pertences. Kif e outros jovens decidem lutar na linha de frente, mas Marnell os lembra de que são 10 anos jovens demais para isso. Ele sugere que eles ajudem como mensageiros e patrulheiros, um papel igualmente valioso. Os jovens concordam e decidem apoiar os combatentes de outras formas. Laust comenta com Marnell sobre como eles mesmos já foram como aqueles garotos. Logo, os monstros começam a invadir a cidade, e todos os aventureiros os enfrentam, muitos motivados pela generosa recompensa prometida. Contudo, o nível dos monstros aumenta rapidamente, e criaturas de nível médio começam a aparecer. Para piorar, lixes começam a voar pelo céu em plena luz do dia, e Sig observa que isso pode indicar algo ainda mais grave. Os monstros começam a gritar que irão exterminar todos os humanos, mas Halma os derrota com sua poderosa magia de fogo. Todos se unem ao combate e conseguem eliminar a primeira onda de monstros. No entanto, não há tempo para descansar, pois a próxima onda já está diante deles. Mesmo assim, Halma decide tirar uma pausa sem explicação, enquanto Laust e Cia se preparam para lutar na linha de frente. Apesar de suas habilidades, ambos começam a ter dificuldades com o grande número de inimigos. De repente, Cia escorrega em um tronco e está prestes a ser atacado por um minotauro quando alguém intervém, matando a criatura com um único golpe. Uma voz repreende Cia, dizendo que ele ainda é muito fraco para usar a espada mágica que recebeu adequadamente. O homem, que rapidamente elimina todos os monstros ao redor, se revela como Ronaldo, um cavaleiro loiro de óculos redondos. Laust o reconhece como seu antigo mestre de espadachim. Narcena, por sua vez, comenta que também aprendeu técnicas de espada com Ronaldo, mas acabou optando por se especializar em artes marciais. Todos ficam surpresos com sua aparição. Halma, então, chega furiosa, repreendendo Ronaldo por seu atraso. Ele a provoca, chamando-a de demônio furioso das chamas, o que a faz atacá-lo. Contudo, Ronaldo bloqueia seu golpe com facilidade e sugere deixarem as discussões para depois, pois ele precisa lidar com os monstros primeiro. Com velocidade impressionante, Ronaldo investe contra os inimigos, dizimando-os enquanto Halma se lembra do tempo em que faziam parte do mesmo grupo. De repente, An aparece usando uma porta mágica que o transporta instantaneamente. Ele avisa Halma que o presidente da guilda deseja vê-la. Halma fica furiosa ao descobrir que o velho bastardo estava escondido usando uma magia tão avançada que ninguém poderia encontrá-lo. Mesmo assim, ela decide acompanhá-lo, confiando que Ronaldo conseguirá lidar com os monstros. An, então, pede que Laust e Narcena também o acompanhem, deixando ambos confusos.
Enquanto se dirigem para encontrar o presidente, chamado Misty, Laust promete a Narcena que a protegerá caso algo aconteça. Halma imediatamente o adverte para não fazer nada imprudente, lembrando que nem mesmo em seu poder máximo ela seria páreo para Misty. Ao chegarem, Halma é a primeira a atacar o velho, mas seus golpes não causam nenhum dano. Ele pergunta, em tom de reprovação, se é assim que ela trata seu mestre. Quando a poeira baixa, Laust e Narcena percebem que Misty é, na verdade, um velho elfo. Laust fica chocado ao descobrir que este elfo é o mestre de seu próprio mestre. Misty é, na verdade, um elfo antigo, e Laust ainda tem dificuldade em processar que ele seja o mestre de sua mestra. Halma explica que os elfos são a melhor espécie quando se trata de manipular magia, e alguém como Misty, que viveu por 600 anos, é muito superior a ela. Laust e Arsena acham difícil acreditar nisso, e o velho elfo encara Arsena de repente, deixando-a nervosa. Enquanto isso, Halma pergunta ao velho por que ele a convocou agora, depois de tanto tempo sem contato. Ela questiona o que ele estava tramando ao se esconder ali. Misty responde que é doloroso para ele ver como ela fala com seu mestre. Ele se vira para Anne, que faz uma reverência educada, e Halma pergunta se aquele é o mais novo aluno de Misty. Ele diz que, infelizmente, Anne não tem talento para magia, então não pôde ensiná-lo. Anne intervém, dizendo que, embora não tenha aprendido magia, aprendeu muitas coisas valiosas com Misty e é grato por ser seu aluno. O velho elfo sugere que Halma aprenda algo com ele, mas ela os ignora. Depois, todos se sentam para uma discussão, e Halma confronta Misty, pedindo que ele admita que trouxe os aventureiros problemáticos para a cidade de propósito, para dar-lhes dinheiro e forçá-los a lutar contra a onda de monstros. Ela deduz que Anne costumava dizer aos aventureiros insatisfeitos para deixarem a cidade, permitindo que os bons escapassem do perigo. Ela pergunta a Misty se ele sabia que o rampage no calabouço aconteceria em breve, e ele confirma, perguntando se ela não viu os sinais. Laust comenta que viram muitos sinais, e Arsena questiona por que Misty não avisou os cidadãos, já que sabia que o rampage aconteceria, para que pudessem se preparar e evacuar a tempo. Anne explica que, embora soubessem que o rampage ocorreria, não tinham ideia de quando, tornando inútil alertar as pessoas. Halma pergunta a Misty se tudo isso realmente faz parte de seu plano e se ele influenciou o rampage no calabouço de alguma forma. Ele esclarece que não tem poder para fazer algo assim e que isso nem era ideia dele, mas uma ordem de alguém muito superior na hierarquia. Halma começa a ligar os pontos e percebe que, como o rampage dificilmente causaria danos à capital, o rei e os ministros decidiram não emitir um aviso para evitar o caos no país. No entanto, eles também não abandonaram os cidadãos da cidade ao massacre. Halma finalmente percebe que os misteriosos pilares brancos erguidos por toda a cidade devem ser algum tipo de precaução preparada por Misty. Ele elogia sua perspicácia e propõe um acordo. Ela deve lutar na linha de frente para proteger as pessoas enquanto eles descem ao andar mais profundo do calabouço para derrotar o chefe. Laust comenta que o chefe do calabouço nunca foi encontrado, mas Anne diz que eles têm uma ideia bastante precisa de onde ele está. Derrotar o chefe cortará o suprimento de monstros, encerrando o rampage instantaneamente. Laust e Arsena ainda acham o plano perigoso, mas Halma aceita o acordo. Enquanto isso, na cidade, Ronaldo está combatendo monstros, e Lyra orienta Sig a tentar continuar enfrentando a ameaça. Nesse momento, um grupo de ogros aparece e sobrecarrega os outros aventureiros. Sig olha para as crianças assustadas atrás deles e decide atacar os ogros, derrotando-os antes que causem algum dano. Enquanto isso, Anne leva Halma e os outros para uma localização secreta na guilda dos aventureiros usando a porta para qualquer lugar. Eles chegam a uma pequena sala lacrada no meio do local, que Halma abre com sua magia. Ela então alerta Laust para não confiar demais em Misty, chamando-o pelo nome, em vez de meu aluno estúpido, como costuma fazer. Laust percebe algo estranho, mas antes que possa reagir, Halma entra na sala e a parede se fecha atrás dela. De repente, um feixe de luz emerge da sala e cobre lentamente toda a cidade com uma barreira mágica que permite apenas a entrada de humanos, bloqueando os monstros. Laust percebe que Halma está alimentando a barreira com sua magia e corre imediatamente para Sig e os outros, que já haviam derrotado os monstros. Ele explica o que aconteceu, e Ronaldo é o único que entende a gravidade da situação. Laust comenta que, mesmo colocando sua vida em risco, Halma decidiu proteger a cidade. As garotas ficam preocupadas, e Laust explica que a barreira está drenando uma enorme quantidade de magia de Halma. Normalmente, um mago perderia a consciência após liberar tanta magia, mas ele tem certeza de que a sala onde Halma está é uma ferramenta mágica que continuará sugando sua energia até sua vida acabar. Laust está preocupado com ela, quando, de repente, um grifo dourado voa em direção à cidade. Sig entra em pânico, pois grifos são monstros extremamente poderosos, desafiadores até para os mais habilidosos.
O grifo ataca a cidade, mas é repelido pela barreira. No entanto, Ronaldo avisa que isso é uma má notícia, pois, a cada dano sofrido pela barreira, mais magia será drenada de Halma para repará-la. Laos decide lutar contra o grifo, mas Ronaldo o impede, lembrando que ele não está sozinho. Eles correm para fora da barreira e começam a derrotar os monstros mais fracos para enfrentarem o grifo com mais tranquilidade. Porém, outro monstro lendário, o Fenrir, surge de repente. Ronaldo instrui o grupo de Laos a lutar contra a raposa elétrica enquanto ele enfrenta o grifo. Ele avança, mas o Fenrir tenta persegui-lo, sendo interrompido por uma bola de fogo lançada por Armia. O Fenrir imediatamente ataca, mas Laos reage rapidamente, bloqueando o ataque. Ele enfrenta o Fenrir sozinho, mas a raposa começa a ficar mais rápida do que ele consegue acompanhar. Laos acaba ferido pelas garras do monstro, mas Sig ataca o Fenrir antes que ele possa desferir o golpe final. Arsena leva Laos para um lugar seguro, onde Lyra pode curá-lo, enquanto Sig e Armia distraem o Fenrir. De repente, o Fenrir uiva, chamando um Lis para reforçá-lo. O Lis ataca Armia, e Arsena corre para salvá-la. Enquanto Sig se distrai com isso, o Fenrir aproveita a oportunidade, pula sobre ele e avança para atacar Lyra. Ele a empurra para longe e morde Laos, lançando-o alto no ar. Quando ele cai, ainda inconsciente, Arsena fica extremamente furiosa. Ela parte diretamente para atacar o Fenrir. Arsena acerta o monstro com um poderoso soco, e Lyra avisa que é muito arriscado, mas ela não escuta e continua atacando a raposa elétrica. Ela então acerta um chute forte na cabeça do monstro, mandando-o voar, mas a raposa retorna mais feroz do que antes. A criatura domina Arsena, ferindo-a e a prendendo no chão. No entanto, ela sorri e diz ao monstro que ele caiu no truque. Nesse momento, Laos salta sobre o monstro, apunhalando-o com sua faca e causando um ferimento profundo. Na verdade, quando Fenrir o jogou para longe anteriormente, Laos permaneceu consciente, curou-se e sinalizou para Arsena ganhar tempo. Ela fez o seu melhor para não decepcioná-lo. Arsena diz ao monstro que ele perdeu porque não percebeu o truque simples, e então ele desaparece devido aos danos causados pela faca de Laos. Arsena fica feliz por terem vencido, mas começa a perder a consciência por causa dos ferimentos e da perda de sangue. Quando acorda mais tarde, encontra-se cercada por seus amigos, e seu corpo não dói mais. Ronaldo diz a ela que seus ferimentos não eram tão graves que 2 curandeiros não pudessem tratar. Arsena pergunta sobre o grifo, e Ronaldo mostra o cristal mágico que conseguiu após derrotá-lo. Ela fica aliviada ao ver isso e pensa que Rama estará segura por enquanto. Laos comenta que tudo depende de Misty cumprir sua promessa ou não, e Ronaldo diz que eles não têm escolha a não ser confiar nele por agora. Laos sugere que eles voltem para a pousada e formulem uma estratégia. De repente, Arsena ouve-a dizendo que é lamentável ela ainda estar viva, e, no momento seguinte, ele a estrangula por trás. Ninguém entende o que está acontecendo, e Arsena só consegue chamar pelo nome de Laos enquanto a arrasta para a porta mágica e desaparece. Laos tenta segui-los, mas é inútil, e ele fica devastado. Laos e o resto do grupo voltam para a pousada para descansar e se reagrupar. Ronaldo revela que Arsena não é uma garota normal, mas sim a princesa adormecida das lendas. Laos fica chocado, pois nunca havia considerado essa possibilidade. Armia pergunta se a história da princesa adormecida é real, e Ronaldo confirma, dizendo que, embora exagerada, é verdadeira. A princesa adormecida tem o poder de fazer o dragão maligno adormecer, mas, para isso, o dragão deve comê-la. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Enquanto isso, An leva Arsena até Misty. Assim que ela se vê livre do aperto dele, ataca o velho elfo, mas ele a detém com seu poder mágico. Misty então diz que não há necessidade de violência ainda. Ele pergunta a Arsena se ela sabe sobre o dragão maligno, e ela responde que todos sabem sobre ele. Misty a liberta de seu controle e pede que ela explique o que sabe. Arsena diz que o dragão maligno apareceu repentinamente 200 anos atrás e tentou destruir o mundo. O herói o derrotou após uma longa batalha, e foi o fim da história. Misty diz que o conhecimento dela está incompleto, pois o herói não derrotou o dragão, apenas o forçou a recuar temporariamente. Além disso, o dragão não apareceu há apenas 200 anos, ele vem atacando o mundo muito antes disso. O dragão sempre reaparece após 200 anos, e, quando é derrotado pelo herói, retorna à sua base para recuperar forças. Arsena percebe que os 200 anos estão quase terminando e que o dragão maligno pode reviver a qualquer momento. Misty confirma e explica que as estranhas mutações que estão acontecendo nos monstros da área são causadas por isso. Ele também revela que o dragão será revivido na parte mais profunda da masmorra da cidade. Arsena entra em pânico, afirmando que isso será muito perigoso, e pergunta onde está o herói que derrotará o dragão maligno.
Misty responde que, infelizmente, desta vez não há herói. No entanto, ele revela que, mesmo sem um herói, é possível colocar o dragão maligno para dormir usando o poder da princesa adormecida, que é a própria Arsena. Confusa, Arsena ouve Misty explicar que a garota escolhida para ser a princesa adormecida tem seus cabelos transformados em azul repentinamente. Arsena então percebe que isso aconteceu com ela e conclui que seu pai devia saber disso, o que explicaria por que ele permitiu que ela se tornasse uma aventureira. Enquanto isso, Ronaldo conta a mesma história para Laust e os outros, explicando que não é Misty quem quer usar Arsena para adormecer o dragão, mas sim o primeiro-ministro do país, que controla todas as guildas. Ronaldo afirma que o primeiro-ministro deseja apenas minimizar os danos causados pelo dragão maligno, mas que isso não é necessariamente algo bom, pois ele está disposto a fazer grandes sacrifícios para isso. Ele acrescenta que foi o primeiro-ministro quem impediu que a cidade da masmorra tivesse muralhas, porque os registros falam sobre os ataques da masmorra que ocorrem quando o dragão maligno desperta. O primeiro-ministro queria que os monstros atacassem a cidade sem sistema de defesa e a destruíssem, o que causaria pânico em todo o reino. Nesse caso, o rei daria ao primeiro-ministro a responsabilidade de lidar com a crise, permitindo que ele fizesse o que quisesse com seu poder absoluto. No entanto, Ronaldo acredita que Misty não é o vilão dessa história. Ele tomou precauções para proteger a cidade, como trazer aventureiros habilidosos e estabelecer uma barreira invisível. Ronaldo pensa que Misty planeja matar o dragão antes que ele desperte, mas, como não pode ter certeza de que seu plano funcionará, ele está mantendo Arsena como uma precaução. Ronaldo conclui que, para salvar Arsena, o dragão maligno precisa ser derrotado sem que ela seja sacrificada. Ele sugere que todos avancem imediatamente para o fundo da masmorra. Por outro lado, Misty usa um círculo mágico de teletransporte para alcançar o andar mais profundo da masmorra, onde fica o santuário do chefe da masmorra. Arsena fica surpresa ao ouvir isso, pois acreditava que a masmorra nunca havia sido completamente explorada. Misty ri e diz que isso é apenas a história oficial, revelando que ele e Anne já estiveram lá algumas vezes. Neste momento, Laus e seu grupo chegam, e ele chama pelo nome de Arsena. Eles correm um em direção ao outro, mas monstros gigantes de um olho só, chamados Ciclopes, aparecem entre eles. Todos alertam Laust para ter cuidado, mas ele entra em modo de ataque total e elimina facilmente os 3 Ciclopes. Todos ficam surpresos com a força de Laust, mas ele simplesmente se aproxima de Misty e pergunta quais eram seus planos. O velho diz que estava apenas esperando por ele, em seguida, empurra Arsena em sua direção, dizendo que ele pode ficar com sua garota. Laust, confuso, pergunta o que ele quer dizer com isso. Misty responde que deseja que ele mate o chefe da masmorra. Todos ficam chocados, mas Ronaldo questiona Misty sobre quebrar sua promessa à arma. Misty explica que ajudará a lutar contra o mestre da masmorra, mas não pode derrotá-lo, pois ele é um elfo. Ele acrescenta que os elfos não foram favorecidos pelos deuses, e todos eles já estão mortos, sendo ele o próximo a se juntar a eles. Misty continua explicando que outras espécies anteriores aos elfos enfrentaram o mesmo destino, mas os humanos sempre foram favorecidos pelos deuses, o que explica por que dominam o mundo. Ele conclui dizendo que todos devem parar de depender dos outros para resolver seus problemas e salvar o mundo com suas próprias mãos. O grupo segue em direção ao santuário, mas Lyra comenta que não confia no velho elfo, pois ele fala coisas sem sentido, e que pessoas como eles não podem salvar o mundo. Sem saber como responder, Sig olha para Laust, que diz que também não confia em Misty, mas que trabalhar com ele pode ser a única maneira de derrotar o dragão maligno e salvar a todos. Ao chegarem ao santuário, Misty explica que, sempre que o herói força o dragão a recuar, ele vai para outra dimensão para descansar e se recuperar. Para ser invocado novamente, é necessário uma enorme quantidade de mana, e o mestre da masmorra funciona como a conexão entre os dois mundos, transferindo mana para o dragão maligno e permitindo que ele entre neste mundo. Misty afirma que, se derrotarem o mestre da masmorra, o dragão maligno não poderá obter mais poder nem retornar a este mundo. Embora isso não garanta a derrota definitiva do dragão, ele teria que reunir mana de outras masmorras, o que levaria muito tempo, permitindo que se preparem e atrasem indefinidamente o renascimento do dragão. Misty vai até o altar e invoca o mestre da masmorra, que aparece como um anjo biblicamente preciso. Ele apresenta o mestre como Siren e ordena que os humanos lutem contra ele. Sig e Lyra reclamam que Misty só dá ordens enquanto fica atrás, mas os outros se preparam para o combate. O grupo avança contra Siren, esquivando-se de seus ataques. Armia o prende com magia de água, enquanto Ronaldo e Sid cortam suas asas. Siren contra-ataca com uma rajada de projéteis sombrios, mas Arsena o atinge com um poderoso soco na cabeça, rachando-a. Tentando fugir, Siren é interceptado por Laust, que o finaliza com um golpe decisivo, derrotando o mestre da masmorra.
O grupo comemora, achando que foi fácil demais, mas de repente o portal se ativa novamente. Um tentáculo sombrio emerge e apunhala Anne. O dragão maligno começa a falar do outro lado, dizendo a Misty que, após tantas batalhas, esperava que ele já tivesse aprendido a lição. Misty percebe que o dragão maligno já reuniu quase poder suficiente para retornar. Então, o dragão faz uma proposta. Em troca da vida de Anne, Misty deve entregar seu corpo para que o dragão possa usá-lo para entrar neste mundo. Misty percebe que não tem escolha. Ela hesita antes de fechar o portal, não conseguindo sacrificar seu querido aluno, e isso dá ao dragão maligno a chance de agarrá-lo. O dragão toma o controle de seu corpo e começa a enviar mana para o portal, mas percebe que não é o suficiente, então se teletransporta para fora da masmorra. Enquanto isso, Anne cai no chão quando o tentáculo desaparece. Lost corre para curá-lo, mas Anne insiste que eles não têm tempo para isso, pois precisam salvar Misty. Sob o controle do dragão, Misty aparece fora da cidade. O dragão descobre que Misty havia criado uma barreira invisível para impedir que Mana chegasse à masmorra. Usando seu imenso poder, o dragão invoca árvores ao redor da cidade e começa a atacar a barreira em vários pontos, perguntando-se quanto tempo a arma conseguirá mantê-la. Logo, Lost e seus amigos chegam ao lado de fora da cidade, utilizando a porta para qualquer lugar. Eles ficam horrorizados ao ver o dragão maligno levando a barreira de arma ao limite. Ele usa seu grande poder para invocar árvores ao redor da cidade e atacar a barreira em vários pontos, questionando por quanto tempo Halma conseguirá mantê-la. Logo, Lost e seus amigos chegam do lado de fora da cidade usando a porta para qualquer lugar e ficam horrorizados ao ver o dragão maligno levando a barreira de Rama ao limite. Apesar da pressão constante dos ataques por todos os lados, Halma permanece firme. Ela sente a magia de seu mestre misturada à do dragão maligno e se decepciona ao perceber que, mesmo sendo o maior mago vivo, Misty não conseguiu impedir que o dragão maligno assumisse seu corpo. Os ataques contínuos drenam o poder mágico de Halma mais rápido do que ela pode recuperar, e ela percebe que não poderá aguentar por muito tempo. Enquanto isso, à medida que o poder do dragão maligno começa a sobrecarregar a barreira, os cidadãos da cidade começam a sentir medo e desespero. Esses sentimentos se tornam uma fonte de poder para o dragão maligno, que os absorve através de Misty. Com esse poder extra, mais monstros são criados, e a terra treme enquanto a segunda onda do ataque começa. Os monstros alcançam rapidamente a barreira invisível e começam a atacá-la, colocando ainda mais pressão sobre Rama. Ronaldo e outros observam a situação à distância, enquanto Laos tenta curar Anne, cujos ferimentos são graves e complexos, já que o mana do dragão maligno perfurou seu corpo. De repente, Anne recobra os sentidos e segura o braço de Laos, pedindo que ele perdoe Misty. Ele começa a falar sobre como órfãos de masmorras como ele não têm futuro e ninguém está disposto a lhes dar uma chance. Apesar disso, Misty o acolheu e lhe ensinou tudo o que precisava para se tornar bem-sucedido no mundo. Anne diz que, após viverem como mestre e aprendiz por tanto tempo, o vínculo deles se tornou semelhante ao de um pai e um filho, e é por isso que Misty hesitou em sacrificá-lo antes. Ele afirma que apenas Misty se importava tanto com ele, mas Laust o corrige, dizendo que também o considera um amigo. Anne responde que também o considerava um amigo e, por isso, tentou muitas vezes convencê-lo a deixar a cidade, esperando que ele pudesse viver em paz como aventureiro. Arsena, de repente, entra na conversa, chamando o pensamento de Anne de arrogante e condescendente. Ela pergunta que tipo de amigo ele é quando tenta ajudar seus amigos magoando seus sentimentos em vez de contar a verdade e pedir ajuda. Anne não tem resposta e pede a Laust que pare de curá-lo, dizendo que isso deve ser sua punição por todas as coisas ruins que fez ao tentar salvar a cidade. No entanto, Arsena não permite que ele escolha a morte e empurra a mão de Laust em direção a Anne, dizendo que ele precisa viver e expiar seus pecados. Laust começa a curá-lo novamente, e, nesse meio tempo, os aventureiros da cidade saem para enfrentar os monstros e aliviar o fardo de Halma. Ronaldo acredita que, se conseguirem fazer o dragão maligno deixar o corpo de Misty, vencerão. Contudo, ele não quer forçar ninguém a lutar e diz que todos são livres para partir se quiserem. Todos sabem que, se o dragão maligno sair, o mundo inteiro será destruído. Decidem lutar até o fim. Laos termina de curar e se prepara para a batalha, mas pede que Arsena fique para trás, pois ela é a bela adormecida e permitir que ela se aproxime do dragão seria um risco grande demais. Arsena fica insatisfeita e irritada, mas obedece, enquanto Laos e os outros vão enfrentar o dragão maligno que possui o corpo de Misty. O dragão invoca suas árvores negras e retorcidas para atacá-los, e tudo o que podem fazer é cortá-las. De repente, Laos dá um sinal para Armia e sobe em uma pedra. Ela lança uma bola de fogo na base da pedra, que é impulsionada como um foguete, dando a Laos a chance de se aproximar do dragão maligno. No entanto, ele não consegue alcançá-lo, pois um galho perfura, fazendo-o cair inconsciente.
Arsena fica extremamente preocupada e quer correr até ele, mas as palavras de Laust a fazem hesitar. Anne percebe o dilema dela e a incentiva a ir até Laust, dizendo que, se ela não agir agora, se arrependerá pelo resto da vida. Arsena corre em direção a Laust, ultrapassando todos para alcançá-lo primeiro. Lyra e os outros chegam logo depois, e ela começa a lançar magia de cura sobre Laust, mas seus ferimentos são muito graves. Enquanto isso, os galhos das árvores começam a penetrar na barreira, causando pânico geral e a necessidade de evacuar os civis imediatamente. De repente, Arsena se levanta, determinada a usar o poder da Bela Adormecida para deter o dragão maligno. Ronaldo avisa que isso consumirá sua vida, mas, mesmo assim, ela só conseguirá colocar o dragão maligno para dormir por 10 anos. Arsena entende que é pouco tempo, mas acredita que será suficiente para dar à humanidade uma chance de reagir. Ela começa a caminhar em direção ao dragão maligno, pedindo aos amigos que encontrem o herói em 10 anos. Arsena diz que, se ninguém mais conseguir, Laust certamente poderá, e ela acredita nele. Nesse momento, Laust abre os olhos e vê que Arsena já está quase alcançando o dragão. Ela chama o dragão maligno, dizendo para ele devorá-la. O dragão começa a suar, incapaz de resistir à tentação de consumir a Bela Adormecida, mesmo sabendo que isso será o maior obstáculo para seus planos. Ele desce ao chão e se aproxima de Arsena. Enquanto isso, o poder adormecido dentro de Laust desperta novamente. Ele se levanta com os olhos brilhando, um chifre surgindo em sua cabeça, enquanto seu corpo emana uma quantidade insana de energia. Seus amigos ficam chocados, mas o dragão maligno fica ainda mais perplexo, incapaz de compreender essa força, pois sabe que não é algo que um humano poderia possuir. Ele também não sente que isso venha de um deus. Esse momento de dúvida dá a Misty a oportunidade de resistir ao controle do dragão, e sua primeira ação é zombar do dragão por não saber tudo, apesar de sua idade e poder. De repente, Laust avança contra o dragão maligno e começa a atacá-lo ferozmente. Arsena fica perplexa ao vê-lo assim, e Ronaldo teme que, se isso continuar, Laust pode não voltar ao normal. Arsena fica preocupada ao ouvir isso e implora para que Laust retorne ao seu estado normal. Laust não ouve os apelos de Arsena, então ela se coloca à sua frente, interrompendo seu ataque. Ela segura sua mão e pede que ele volte para ela, e a energia sombria que o cercava desaparece de repente. O dragão maligno tenta escapar aproveitando a oportunidade, mas Misty assume o controle do corpo e força o dragão a permanecer parado. Ele então diz a Laust para acabar com ele e derrotar o dragão de uma vez. Laust hesita, mas Misty afirma que já viveu por muito tempo e prefere partir ainda como um herói. Laust empunha sua espada, mas Arsena segura sua mão e pede que ela compartilhe metade do fardo. Juntos, eles cravam a espada no corpo de Misty, liberando a energia do dragão maligno. Com isso, a conexão entre este mundo e a dimensão do dragão é cortada, as árvores mágicas começam a desmoronar, e os monstros recuam para o calabouço. Misty elogia Laust e Arsena, dizendo que eles fizeram um ótimo trabalho e agora tem tempo para se preparar para a próxima tentativa do dragão maligno de invadir a Terra. Anne chega para segurar a mão do velho elfo enquanto ele parte em paz. Logo depois, a barreira desaparece e Armia sai da sala, encontrando Ronaldo esperando por ela, sinalizando que eles são, definitivamente, o terceiro casal da história. No dia seguinte, Anne anuncia que Armia será a próxima presidente da guilda, surpreendendo a todos. Armia inicialmente recusa, dizendo que não tem talento para liderar, mas muda de ideia imediatamente ao saber do salário e promete dar o seu melhor. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos comemoram a vitória, Ronaldo e Armia revelam a Arsena e aos outros que sempre souberam sobre os poderes especiais de Laust. Eles explicam que esses poderes não são algo que podem lidar e devem ser deixados para as verdadeiras elites da capital. Arsena e Lyra concordam que, a partir de agora, não precisam mais festejar com Laust e passam a passar mais tempo sozinhas. Enquanto isso, Laust e Arsena estão em outra parte da hospedaria. Laust diz que planeja partir em uma jornada para encontrar o herói e convida Arsena para acompanhá-lo. Ela fica feliz com o convite e lembra que seu propósito de vida é estar ao lado dele. Na manhã seguinte, eles partem juntos em sua jornada, com seus amigos e mentores observando-os de longe.